Se não. Oi, é, Cris, Oi, tá me ouvindo? É tô. que tem um pessoal que tá falando lá no grupo que está em espera, tá algum bug, não tá conseguindo entrar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, eu acho que eles estão entrando. Eu acredito. Mas obrigado por alertar. Vamos ficar de olho aqui se eles reclamam de novo aqui. Vamos ver. Então vamos lá. Qual foi o ponto que eu parei? Tá. Automatizar a proposta. Tá, beleza. Então, a gente tem situações que antes a gente tinha que fazer uma proposta e aquela correria toda e colocar no PowerPoint porque era uma agência, a gente queria aquilo bonito. E tinha que ter algo mais, um pouco apresentável, né? Hoje a gente faz uma apresentação no Gama, por exemplo, ou como eu mostrei na aula para vocês do Timinais semana passada, ou melhor, na segunda-feira, dá para você fazer uma apresentação. Não, não foi para vocês, gente, me desculpa, eu estou confundindo as turmas. Mas eu vou mostrar para vocês, tá? Mas dá para fazer apresentação de PowerPoint em várias ferramentas hoje. E além de fazer o básico, né? Quem sabe ali fazer um e-mail de prospecção e pós-venda personalizados. É incrível o número de pessoas que, que não faz pós-venda, tá? Executivos de vendas. Vamos culpar a rádio, acho que é melhor, né? Vamos culpar o profissional, não. Mas eu mesmo já fui cliente várias vezes de rádio, porque eu já fiz vários shows. E era incrível, que tudo bem porque existe uma amizade, até das outras rádios que eu fazia, que eram concorrentes da onde eu trabalhava, né? Mas não chegava nada para mim, nem por e-mail, dando uma satisfação, um agradecimento. E isso faz diferença, tá? Ah, mas eu não sei, não tenho tempo de escrever e-mail, não sei escrever aquelas. Poxa, ChatGPT, gente. Então vamos lá. Vamos começar aqui, então, pelo nosso análise de mercado local. Ah, não, a gente inverteu aqui. Bom, estrutura de um texto. Vamos falar de texto publicitário, então, para não bagunçar a sequência da aula aqui. Gente, por favor, não esqueçam de desativar o microfone, tá? Vamos lá. Bom, estrutura de um texto publicitário. É, existe uma grande preocupação de que o rádio, eu já percebi por várias vezes, e eu vejo e ouço por várias vezes, até quando um texto é feito por agência, que esse texto não respeita a linguagem do rádio. Quando a gente fala, por exemplo, de digital, a gente fala de TikTok. O mesmo texto do TikTok não pode ser no Instagram. O mesmo texto do Instagram não pode ser no Facebook. O mesmo texto do Facebook não pode ser no YouTube. Cada canal do digital tem uma linguagem diferente. LinkedIn e por aí vai. A linguagem da TV não pode ser a mesma linguagem do rádio, tá? E a linguagem do rádio não pode ser a mesma linguagem da TV. Quando a gente tem uma inteligência artificial que hoje ela entende melhor isso que o próprio profissional do rádio, isso me assusta. É por isso que é importante aqui, além de eu mostrar para vocês a ferramenta de como fazer algo, a gente falar um pouco da parte teórica de como fazer. Lembra que eu falei para vocês da aula passada que como um profissional vai se destacar com a inteligência artificial, ele sendo inteligente naquilo que ele faz, sendo melhor do que ele já foi naquilo que ele faz, para treinar a inteligência artificial, explorar ela e chegar num final ali incrível, tá? Então vamos lá. Quem aqui sabe uma estrutura, sabe me falar a estrutura que tem que ter um comercial de 30 segundos? Eu mostrei aqui a abertura. Alguém quer abrir o microfone e me falar? Não estou desafiando, mas alguém quer falar? Até para contribuir? Não precisa ser de vendas, pode ser qualquer outro departamento. Qual a estrutura que a gente tem que ter num texto para dar resultado no texto comercial? 30 segundos. Ninguém vai falar? Então vamos lá. Gente, abertura. Hoje as pessoas perdem a atenção em 3 segundos. Então a gente tem a abertura para chamar a atenção dessas pessoas em 3 segundos. Se a gente não fizer algo de impacto que segure a atenção dessa pessoa nos primeiros 3 segundos, você começa a perder o risco de dessa ouvinte perder a atenção ou, quem sabe, se ele se cansar, trocar de rádio. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de vídeos no digital, no Instagram, desculpa, Instagram também, que é Reels ou TikTok,
Os vídeos curtos hoje estão sofrendo com uma retenção de 3 segundos. Tá difícil manter a pessoa por 3 segundos. Então, isso daqui não serve só para comercial, não, tá? Serve para tudo. Tudo do artístico. Lembrando que o artístico é tudo que vai pro ar. Se você errar uma música nos primeiros 3 segundos, você corre o risco dessa pessoa se incomodar e trocar de rádio. Se o seu locutor falar, usar os 3 primeiros segundos sem algo que seja relevante para o ouvinte, ele vai perder esse ouvinte, ou a atenção desse ouvinte. Se o comercial não tiver algo relevante, se a chamada promocional não tiver algo relevante nos 3 primeiros segundos, você vai perder a atenção ou até esse ouvinte. Então vamos lá. Vamos considerar aqui que a gente vai fazer uma promoção, um feirão de carros, tá? Como que a gente vai chamar a atenção mexendo com a emoção da pessoa? A gente tem que mexer com a emoção da pessoa, mexer com a imaginação da pessoa ou com algum tipo de sentimento. Então vamos lá. Sabe aquele cheiro de carro novo que dá vontade de dirigir o dia inteiro? Agora ele pode estar na sua garagem. Então nessa primeira frase, a gente mexeu com sensação de cheiro de carro novo. Pô, quem nunca sentiu um cheiro de carro novo e não gostou? Eu acho que é difícil, né? Tanto que existia até alguns ditados que falavam, nossa, cheiro de carro novo, né? Esse tipo de coisa. Porque é um perfume que mexe com o sentimento das pessoas, para quem já sentiu. Dirigir o dia inteiro. Muita gente gosta de dirigir. O carro no Brasil, ele não é apenas um bem material. Ele é um patrimônio. Por quê? Porque é um carro, uma coisa cara no Brasil, o carro. Quando a gente compra um carro, é uma vitória no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Lá todo mundo, se quiser, tem carro, tá? Você vai ter o carro barato, vai ter o carro caro, mas lá é acessível. Ó, agora ele pode estar na sua garagem, ou seja, você mexeu com o sentimento de cheiro, você provocou uma questão de dirigir, e muita gente gosta de dirigir, eu particularmente gosto, e a questão de poder estar na minha garagem esse carro. Vamos lá, vamos para o corpo, tá? Então, ó, crie uma frase que captura a atenção imediata, evite chavões e comece com uma imagem mental, uma emoção, uma situação real. Então, vamos lá. Como que a gente coloca o corpo do texto, tá? Você tem que mostrar o benefício central. Por quê? Você se arriscou os primeiros 3 segundos. Para você manter a audiência dessa pessoa para mais tempo, você tem que continuar chamando a atenção dela. Você tem que ficar prendendo essa pessoa, tá? Então, o que a gente coloca no meio? A gente coloca a ideia central, que ancore com uma emoção. Então, vamos lá. A Auto Fácil, aí você tem que falar o nome da empresa, né? Porque ela tem que aparecer como marca. Tem as melhores condições para você sair de carro zero. Carro zero é o sonho de muita gente, principalmente no Brasil. Sem burocracia, ou seja, olha, eu posso comprar um carro de uma forma fácil e com atendimento que entende o seu ritmo, ou seja, atendimento rápido. Eu não sei se alguém já fez compra de carro zero alguma vez, mas sempre foi muito burocrático, muito burocrático. Principalmente quem tem consórcio, eu já tive experiência de ter a carta de consórcio, pô, demora às vezes 15 dias para sair todo o processo e tal. Então, se aqueles estão fazendo uma promessa, fala, opa, porque tem se a pessoa for financiar também, análise de crédito, enfim, tudo isso. E a gente, no final, tá? No final, a gente tem que mandar, a gente chama de call action, né? A gente tem que mandar esse cliente para onde? Para a loja do carro. Então, ou para fazer a compra. Então vamos lá, acesse autofácil.com.br ou vá até a loja mais próxima e saia de carro novo hoje mesmo. Então, demos duas opções: site ou vá. Poderia ter colocado o endereço da loja? Poderia. Call action. Detalhes importantes. Aqui no começo eu dei um exemplo de um texto simples de carro, mas muitas rádios populares, ou a maioria delas também, sejam news e tal, acabam tendo clientes de supermercados, por exemplo, que falam ofertas. A gente tem que chamar a atenção então dessas ofertas especiais logo que fazem sentido, né? Então, se for para um supermercado, aproveite as ofertas para este final de semana do supermercado tal para você fazer aquele churrasco. Quando a gente fala de aquele churrasco, gente, a maioria das classes B, C e D no Brasil, elas reservam seu final de semana para quê? Para lazer. E um dos lazeres que mais se pensa é churrasco. Então a gente mexe com a imaginação dessa pessoa, tá? E com o desejo de ter lazer
no final de semana. Qual que é o corpo? Três a quatro ofertas. Aí vem um dos erros gigantescos do rádio no Brasil. Enfiar 8, 10 ofertas, tá? Ah, mas Cristiano, o cliente quer tudo isso de oferta. Ah, ele quer tudo isso de oferta? Você é o especialista da publicidade. Você tem que explicar para ele que não vai fazer efeito, tá, gente? Na terceira oferta, o ouvinte já perdeu a atenção. Na quarta oferta, já começa a virar paisagem. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se você quiser que tenha resultado o teu cliente, você precisa ensinar ele. O especialista em publicidade é você, tá? O especialista em rádio é você. Ensine e explica com educação, não tem problema. Ele quer as 10 ofertas? Quer 8 ofertas? Divida em dois textos. Faz em rodízio perfeito, tá? Mas mais que quatro ofertas num texto publicitário é bobagem. É jogar energia no lixo. Você não vai dar resultado. É a mesma coisa que esses dias uma pessoa, um diretor de rádio, me fez a seguinte pergunta. Cris, um diretor comercial nosso, ele tá com uma ideia que a gente vende flash aqui na rua de 1 minuto e meio, mas ele tá querendo bonificar mais 1 minuto e meio, então a pessoa compra 1 minuto e meio e vai receber 3 minutos de flash. É uma ideia sensacional, né? Eu falei, olha, desculpa a sinceridade, mas é uma das ideias mais burras que eu vi na minha vida. Por quê? O flash ele funciona em apenas 60 segundos. 3 minutos é uma música, tá? E que tanto uma pessoa vai falar em 3 minutos que vai ser tão relevante para o ouvinte ou que prenda tanta atenção? Gente, vamos lembrar que nos dias de hoje, para a gente segurar a atenção, é muito difícil. 3 minutos, se você quer dar 3 minutos para ele, então faça, distribua 1 minuto 3 vezes. Mas não faça 3 minutos seguidos, tá? Não dá resultado. Então vamos lá. Desculpa às vezes a sinceridade, tá, gente? Mas a gente precisa falar daquilo que funciona no rádio. E eu estou explicando isso para vocês porque não adianta você usar a inteligência artificial sem você saber desses detalhes de um texto publicitário ou de uma publicidade que vai para o ar, tá? Por exemplo, ó, boas práticas de redação publicitária no rádio. Por que você precisa saber disso? Porque se a inteligência artificial errar isso, você vai corrigir. E você já vai ensiná-la a não errar isso. Então vamos lá. Ó, no comercial a gente não pode falar assim, gravado, venha até aqui na rua tal que a gente está esperando você. Comercial gravado. Aqui é a rádio. Aqui é a rádio. Call action, você tem que mandar a pessoa ir até lá na loja. Não vir até aqui na rádio, tá? É até lá. Isso é um comando. A gente dá comandos para as pessoas. Então tem muito texto que fala: ah, e a loja tal está aqui na rua, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, não é aqui na rua. É, você pode, até não precisa falar lá na rua, mas é na rua. Passa o endereço de lá, tá? Já ouvi comerciais fazendo plural no ouvinte. Não existe. Vocês. Atenção, vocês. Olá, eu não sei. Não existe. O rádio, ele é singular sempre. Ele fala de um para um. Ah, mas Cristiano, tem quatro pessoas dentro do carro ouvindo a mesma rádio. Mas sempre vai ser direcional. A absorção do ouvinte com rádio é sempre no singular, tá? Não use dois números de WhatsApp. Esses dias eu ouvi também um comercial numa rádio que tinham dois números diferentes de WhatsApp no mesmo texto. O ouvinte mal guarda o primeiro. É melhor você repetir um único WhatsApp 2 vezes do que você falar dois números diferentes. E isso vale para tudo, tá? Antigamente se falava telefone, né, gente? Hoje não tá mais o WhatsApp, site, enfim. Esses dias eu também ouvi um que foi, eu achei bizarro. O cara falou as três redes sociais. Eu falei Instagram, Facebook, e não eram os mesmos nomes, eram um pouquinho diferente um do outro. Bobagem. Faça três textos, então, diferentes e distribua. Máximo de quatro ofertas por texto. Eu já falei para vocês que a terceira oferta já perde atenção. Mas dá mais uma, tá? Aí, aí que é importante entrar o trabalho do artístico junto, quando vai gravar esse comercial na rádio, sempre está antenado com os comerciais também. O artístico, ele tem que ajudar o cliente a ter resultado, tá, gente? Quando você vai fazer três ofertas e vai para a quarta oferta, explica para o locutor que ele pode dar uma pausa bem rápida na locução e fazer a quarta oferta. Essa interpretação faz com que o cérebro do ouvinte fale, ué, tem uma pausa. O que ele vai falar agora? Vem a quarta, ou vem com uma ênfase, tá? Aí você salva essa quarta oferta.
Testemunhais e flashes não podem passar de 60 segundos. Não podem. Testemunhal significa o quê? Testemunho. Você vai contar uma experiência. O locutor ele tem que ter a liberdade de contar uma experiência. O que é isso? É testemunhar. Ah, mas ele não conhece o produto? Poxa, locutor, tente conhecer o produto, nem que seja pela internet. Para você, no meio do texto, ter a liberdade de fazer cacos. O que que são esses cacos? Imagina o seguinte: eu vou inventar de cabeça aqui, tá, gente? Lembrando que eu não sou locutor. Bom, hoje, dia 20, hoje, 13 de novembro, dia especial, a Ortobon tá com promoção incrível nos colchões. Eu passei lá ontem, experimentei, eu acho que eu vou comprar um para mim. Eu acho que é um desses aqui, inclusive é o modelo tal. Pô, às vezes o locutor nem passou, tá? Ah, eu passei lá ontem para tomar um café no supermercado lá com os vizinhos e já peguei a picanha para o final de semana. Testemunhos, experiências. É por isso que quando a gente for vender testemunhal, é interessante que deixe isso combinado com o cliente. Ó, a gente vai passar as informações que você quer que sejam divulgadas e ele vai fazer um testemunho de experiências, vai mexer no texto e falar à vontade. Se você fizer um texto lido corrido, você é melhor gravar. Grava, que é mais fácil para o PEC programar, mais fácil para tirar o comprovante de radiação, tudo isso, tá? Porém, a gente sabe que algumas situações as agências não permitem que mude nenhuma palavra. Tudo bem, paciência, mas tentem resolver isso, flexibilizar. E quando é um texto de governo, piorou, tá? Uma vez lá em São Paulo, chegou um texto do governo, era para dar 60 segundos redondo. 60 segundos redondo. A locutora fez em 58 segundos e mudou duas palavras. Eles não pagaram, tá? O que eu fiz? Já que a gente não podia mexer nada do texto, eu falei, então grava. Grava o testemunhal, deixa em 60 segundos redondo, não troca nenhuma palavra. Faça no estilo ao vivo, não tem problema. E ficou, daí resolvemos o problema. Então vamos lá. Ó, outras dicas, tá? O mesmo texto não deve se rodar mais de 30 vezes num dia, porque vira paisagem até eu publiquei um conteúdo essa semana nas minhas redes explicando isso. Que um ouvinte, ele absorve a mensagem depois de 10 vezes. Lá pela 15ª vez já é como se fosse um blá 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 no ouvido dele, porque já está absorvida a mensagem, tá? Então tem campanhas, salvas aquelas de Black Friday mesmo, que os caras enchem de mensagens e tal. Agora, quando são campanhas que duram 30 dias, 20 dias e tal, não adianta você colocar 30 vezes por dia. Uma hora ela vira mensagem. Desculpa, paisagem. Daqui, uma mesma mensagem não deve ter mais de 12 inserções por dia também. É melhor que você distribua isso, talvez uma por hora. Alterne horários de veiculação e tudo isso. Mas isso daqui, lembrando, por que que eu tô falando o quê? Uma mesma mensagem, ó, presta atenção no que eu tô falando, tá? Uma mesma mensagem não deve ter mais de 12 inserções diárias. Então, por que você não faz dois textos diferentes, sendo seis textos em rodízio, tá? Seis com uma mensagem e seis com mensagem dois. Ah, Cristiano, mas as ofertas não mudam. O cliente quer a mesma oferta. Tente mudar pelo menos a abertura e o final, tá? Tente mudar a atenção, a chamada da abertura e o final da abertura. Mas, Cristiano, a gente não tem tempo de fazer isso. Gente, com a inteligência artificial não existe mais desculpa. É por isso que eu preciso explicar isso para vocês, para a gente entrar na inteligência artificial, tá? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no ChatGPT. Eu montei um aplicativo chamado GPT, que ele te ajuda a fazer um texto comercial, tá? Então vamos montar um texto comercial aqui bem rápido. Vamos lá. Ele faz algumas perguntas para você montar um texto comercial. Então, ó, qual o nome do cliente? Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Água Cristal. Qual a cidade que vai veicular? Curitiba. Qual o tempo do spot? 30 segundos. Quais informações para a construção do texto? Então vamos colocar aqui. Eu tô com uma garrafinha na mão. Deixa eu ver se eu tiro alguma informação aqui interessante. Não, não sei. Vamos, pesquise na internet sobre a água cristal e me sugira
Um texto para o corpo. Eu pedi para a inteligência artificial buscar alguma informação, tá? Isso pode acontecer quando, quantas vezes, né? O cliente pode trazer para a gente essa situação. Ah, se vira lá. Então vamos lá, ele já fez alguma coisa aqui, ó. Imagine uma gota de água que percorre rochas profundas e emerge pura. Tem umas palavras bizarras, né? Leve, pronta para você renovar energia e clarear a mente. Essa é a sensação da água cristal, nascida de fontes naturais, com sais minerais essenciais, pronta para hidratar o seu dia com leveza. Em Curitiba, escolha quem entrega qualidade, pureza e confiança. A água cristal, porque seu corpo merece o melhor. Acesse o WhatsApp e peça sua entrega rápida. Blá, 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 blá. Bom, a gente fez um texto aqui, sei lá, talvez em 1 minuto e meio de conversa. Ficou bom? Aí é uma outra conversa, tá? Aqui você Se você tiver que pedir correções, por exemplo, eu falaria para ele parar com essas palavras aqui que a gente não tem costume de ouvir. Esse é um dos problemas da inteligência artificial, inclusive. Por isso que quando nós somos inteligentes, nós vamos corrigir a inteligência artificial. Por exemplo, não se use palavras pouco faladas, ah, entre o público popular, como emerge. Vamos ver uma outra aqui que ele ficou estranho. Pronta para você renovar a energia e clarear a mente, nascidos de fontes naturais, essenciais, emerge. Também vou falar assim, ó, o início do texto ficou muito poético. Faz sentido a água clarear a nossa mente? Vamos ver o que que ela vai me responder. Tem um detalhe, tá lento hoje o ChatGPT, porque ele fez uma atualização, agora liberou o ChatGPT 5.1, tá? Tá um pouco lento hoje, mas vamos lá. Ó, ótima chamada de risco. Você está certo. Emerge, soa pretensioso e clarear a mente foge do real consumo. A água hidrata, ponto. Ó, ela já entendeu que para um texto comercial ela não tem que ficar acertando, né, sendo tão poética. Qualquer outra promessa flerta com overpromise e prejudica a credibilidade da marca. Para manter a atração com o público popular, aqui vai uma versão mais direta. Vamos lá. Água cristal é aquela que. Água cristal é aquela hidratação leve, confiável e do dia a dia, perfeita para quem não quer complicação. Vem da fonte natural, tem sais minerais na medida certa e entrega a sensação de água limpa e pura e fresca. Para quem vive na correria de Curitiba, Cristal garante qualidade consistente, tal, 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 tá? Eu poderia pedir para ela fazer mais 4 versões, 5 versões. Agora ela pergunta aqui, qual o tom da locução? Ah, vamos lá. Empolgante? Ou não, pode ser persuasiva. Persuasiva. Nós temos que convencer a pessoa de comprar água cristal. Qual o público? Jovem adulto que vai trabalhar de carro. Para comprar a água e beber no carro. Pessoal, só lembrando que entrou daqui a pouco, não esqueçam de colocar o nome completo ali no chat, tá? O nome completo e a cidade para a gente fazer a chamada de vocês. Então vamos lá. Cris, ótimo direcionamento, público claro, jornada clara, comportamento de consumo cristalizado, isso turbina a eficiência do texto. Vou montar o roteiro completo, e assim que confirmar, mas antes preciso validar 2 coisas rápidas. Você quer incluir alguma oferta? Não. Condição especial? Não, não. Galão extra? Não. Combo ou algo semelhante? Se houver promoção, não para tudo. Pronto. Agora ele fez o texto final. Vamos dar uma olhada aqui.
No corre do dia, você entra no carro e já sente aquela sede chegando. E é aí que a água cristal faz diferença. Leve, pura, de fonte natural, com sais minerais na medida certa. Cristal hidrata sem pesar. É pegar, abrir e seguir a rotina sem parar. Para quem cruza Curitiba de carro todo dia, Cristal é a escolha esperta. Esperta, ficou estranho, mas a gente pode trocar. Prática e confiável. Eu colocaria a escolha certa, né? Mas enfim. Peça a sua água cristal no WhatsApp e mantenha, blá 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 blá. Aí, ó, quer outra versão ou prefere editar pelo Lousa? Eu vou colocar Lousa. Por quê? Porque o Lousa ele me permite eu mexer no texto e é onde a gente continua ensinando a inteligência artificial, é onde a gente humaniza com os nossos, né, com os nossos detalhes do texto e a gente vai deixar esse texto aqui mais redondo ainda. Então era aqui, né, escolha. Por que que ele não liberou para edição? Deixa eu ver. Ele deveria ter liberado. É, hoje está cheio de bug. Cheio de bug. Ah, peraí, editar sem parar, mas. Ah, ele já corrigiu. Leve na medida certa. Que estranho. Tá corrigido. Aqui tem é, em colchetes aqui, né? Como ele deve falar, em qual é o clima que ele deve falar, enfim, tom da locução, curioso, enfim. Tá tudo aqui. A gente fez um texto em, sei lá, com 5 minutos de conversa. Aí eu volto a perguntar para você. Todos os dias a gente tem essa agilidade para fazer esse texto que ele ajudou a fazer? A ter ideias diferentes, né? É fácil ter essas ideias diferentes? Ah, eu tenho que tirar o comando aqui para. Porque senão dá para ficar rabiscando a tela. Não aparece para vocês aí quando rabisca a tela, né? Tem que tirar essa. Deixa eu voltar aqui. Vamos usar. É, Então, esse questionamento, gente, a gente tem todo o tempo do mundo. Eu achei a ideia boa do texto, a gente tem que aperfeiçoar, tem que fazer. O que é mais interessante? Esse tipo de aplicativo que você usa aqui, que você pode ter direto aí na tua empresa, na tua rádio, na tua conta do GPT, você pode usar ele pelo celular. Então, você vai resolver esse problema de texto na frente do teu cliente, na hora. Tá? Você já vai respondendo as perguntas do GPT no aplicativo e já faz o texto na hora. Você já mostra para ele, leva para a rádio, eu não sei qual é o teu processo de trabalho, já manda para a OPEC, se for o caso. Muitas OPECs fazem os textos, então imagina a OPEC lá cheio de PIs para entrar no ar. No último dia, para todo mundo querendo bater meta, aquela correria toda e ainda tem que fazer texto. Poxa, por que não usar uma ferramenta dessa daqui? Tá? Então, ele respeita aqui várias situações daquelas regras que a gente falou dos textos comerciais. Ele não falou nada no plural, tudo bem que ele usou uma palavra ou outra ali, mas a gente tem que ir ensinando ela. Vai chegar um ponto que ela vai estar quase, quase, quase perfeita nos textos. E mesmo assim, eu não quero que você se acomode. É para você é para que ela te ajude a estimular a ter outras ideias. Essa é uma das funções da inteligência artificial também, tá, gente? É importante que a gente use o que ela traz aqui pra gente, para provocar a gente em mais textos. Então, no corre do dia, você entra no carro e já sente aquela sede chegando. Não sei se ficou tão bom assim, eu faria algum tipo de alteração, tá? Mas ela me deu uma baita ideia interessante de provocação. É aí que a água cristal faz diferença. Então, use a inteligência artificial para que ela estimule também a sua inteligência. Vamos lá. Gente, ficou claro até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem? Não? Todo mundo está dentro? Não teve mais problema lá de alguém que tentou entrar? Então vamos lá. Vocês estão muito quietos, gente, mas vamos lá. Um outro ponto. Persona. O que é uma persona? Quem me ajuda a definir o que é persona? Não tenho medo de errar, gente. O que é uma persona de uma rádio? Vamos? Ninguém? Ninguém se arrisca? Não tem ninguém que vai falar que é persona de uma rádio? Vocês são muito tímidos assim no Mato Grosso do Sul? É? Então tá, vamos lá. Ô, Cristiano, Oi, Cristiano, oi, pode falar. me perdoa, saiu aqui eu ia fazer uma pergunta, acabei apertando o botão errado Tá. e voltei rapidamente sobre uma questão.
Esses roteiros publicitários, isso é fantástico, isso é bacana, isso realmente precisa de um conhecimento, né, na área de publicidade para estar criando esses roteiros e ensinando, né, a inteligência a ter um texto mais humano, não é verdade? Isso. A minha questão é quem é o responsável por fazer esses roteiros dentro de uma rádio? Olha, então, quando a gente fala de texto comercial, até um tempo atrás, um bom tempo atrás, muitas rádios tinham, muitas, não todas, tinham até um redator publicitário dentro da rádio, tá? Essa função ela foi se acabando. Aí muitas OPECs assumiram essa função. E também os executivos de vendas, os contatos publicitários, os vendedores de rádio também assumiram essa função. Então, quem tem que ter esse conhecimento dentro da rádio de uma forma bem, assim, um conhecimento bem conhecido mesmo, ou seja, bem específico, são os executivos de vendas, o pessoal da OPEC e a produção, o estúdio de produção. Por quê, gente? E além do artístico, tá? O artístico é o todo, né? Por quê? É, mesmo com a inteligência artificial, com toda a correria, vai que você não fez aquela curadoria que deveria ter sido feita e escorregou alguma coisa. Lá na ponta, a pessoa da produção, ela te ajuda a corrigir, tá? Ela ajuda até, inclusive, na hora da gravação, por mais que a inteligência artificial a gente ensine ela as entonações, a importância das palavras, se for homem, se for mulher, quem for gravar o texto, a gente ensinando ela, mesmo assim, ela pode trazer alguma coisa que não fique bom na voz de certo locutor ou certa locutora. Aí o cara da produção é o cara do ouvido. Ele é o filtro final ali. Vai ter o artístico lá depois, mas já foi pro ar. Cara, então essas três pessoas são fundamentais para entenderem de roteiro de texto publicitário, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Edson, né? Mas essas três pessoas são os fundamentais. Elas têm que atender bem o cliente. Por quê? São as três pessoas que vão fazer o negócio dar resultado. E, gente, a gente não pode menosprezar um break comercial, a gente não pode menosprezar um spot comercial. Primeiro, paga o nosso salário, paga as contas da rádio. Segundo, tem que dar resultado para o cliente. E terceiro, a prestação de serviço para o ouvinte, tá? Se a gente realmente, se a gente tiver clientes que são verdadeiros nas promoções, a gente está ajudando o nosso ouvinte a economizar. Isso é uma prestação de serviço. Daí tem a questão de prestação de serviço de avisos, de shows, de eventos. A gente precisa de lazer, a gente precisa cuidar das nossas contas. Então, o break comercial, ele é conteúdo. E tem muita rádio que trata o break comercial como qualquer coisa. Tanto que eu fico muito bravo com o locutor, quando o locutor fala o seguinte: ah, agora vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco eu volto. Volta de onde, infeliz? A rádio continua, existe vida. O break comercial é vida. A palavra intervalo comercial você já fala para o teu ouvinte, desliga o rádio ou vai para outra rádio. Por quê? O ouvinte não gosta de intervalo comercial. Então a gente tem que fazer o máximo para fazer o quê? Conexões. Você tem que segurar teu ouvinte todo minuto, tá? E tratar o break comercial como algo muito importante, porque ele é importante. Ele faz parte do programa, tem muita vinheta de rádio que fala assim. Daqui a pouco está de volta o Manhã da Massa. Por que está de volta? O break comercial está dentro do programa. Ele não tem como você descolar a rádio, tá? Tem muita rádio que coloca vinhetas assim. Agora, uma hora sem intervalos comerciais, como se intervalos comerciais fossem um pesadelo na vida das pessoas. Não, tem que parar, a gente tem que fazer somas. Agora, uma hora com muita música para você, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e usar a inteligência artificial para deixar o break hoje, os textos comerciais, mais ricos. Eu sempre falo a mesma frase. Até hoje, o rádio existe há 103 anos. Eu ouço sempre a mesma frase. O aniversário é da loja tal, mas quem ganha o presente é você. Pelo amor de Deus, já deu, gente. Use a inteligência artificial para sair dessas ideias velhas, tá? O rádio precisa se renovar. Vamos lá, persona. O que é uma persona? A persona é a principal audiência do teu rádio. É o principal ouvinte da sua rádio, tá? A persona, eu coloquei uma foto aqui, tem uma mulher, aparentemente 40 anos. Atrás dela ela tem dois filhos
de uns 20 anos mais ou menos, e o marido dela ali, quem sabe, 45 anos. Qual que é a persona principal dessa foto? A mulher. Então, quando a rádio identifica que essa é a persona principal, tá, da sua rádio, você faz uma programação correta, você escolhe as melhores músicas para cuidar dessa mulher, você faz os programas mais ideais para cuidar dessa mulher, você vai nos clientes certos que vão atender essa mulher como ouvinte. Então a gente acerta em tudo. Ah, Cristiano, então a gente vai fazer programa só destinado às mulheres? Não, não é isso, tá? Você tem que saber equilibrar as coisas. É por isso que a pesquisa ela é muito importante. Você sabe qual a porcentagem de homens e mulheres na programação. Então, quando a gente tem uma programação um pouco mais lenta, um pitch um pouco mais baixo, uma locução um pouco mais, entonação um pouco mais baixa, as músicas mais lentas, a gente tende a ter uma audiência feminina maior, tá? Tende. E quando a gente tem uma rádio mais barulhenta, mais agitada, mais animada, a gente tem um público masculino maior. Mas qual é a vantagem de ter feminino ou masculino? Bom, tanto faz, depende do teu objetivo. Nós temos que entender o seguinte: qual tipo de cliente você quer trazer para a tua rádio para você fazer a programação correta. Mas os grandes players de várias regiões têm uma preferência de sempre alcançar as mulheres como persona, porque a mulher ela tem a decisão final de compra, tá? Ainda, né? Ou talvez vá continuar, mas por muitas culturas no Brasil isso se mantém. Então vamos lá. Mas por que eu estou falando de persona? Porque a gente consegue fazer pesquisas, tá? Com a inteligência artificial. Então, por exemplo, deixa eu- a gente consegue. Esse daqui é um prompt, tá? A gente consegue fazer uma pesquisa, ó, usando a inteligência artificial para identificar o público que ouve a tua rádio, os possíveis clientes que podem ser alcançados pela tua rádio, como vendas. A gente vai fazer uma pesquisa agora no ChatGPT que vai fazer o seguinte: número de empresas registradas na cidade, os maiores setores econômicos locais, classe social e faixa etária predominante, marcas e modelos de carros mais emplacados. Esses tempos atrás, eu estava numa região de Rio Grande do Sul e uma rádio ela queria fazer uma rádio mais masculina, bem agitada, tal, tal. Daí eu falei assim, mas tá, vocês fizeram um estudo da região, do IBGE, para não, a gente não pensou nisso. Falei, então vamos fazer, tá? Daí a gente pegou um Ibope que era recente, a gente fez o estudo da região, o IBGE apontou que tem muito mais mulheres na região do que homens. Eu falei, tá, se vocês forem uma rádio nichada, faz sentido, tá? Agora, se vocês não querem ser uma rádio popular para abraçar todo mundo, não faz sentido. Então, e como que a gente faz essa pesquisa? Usando hoje a inteligência artificial, tá? Apesar de existir o site do IBGE, e o site do IBGE está aberto para pesquisa, você entra lá, não sei se alguém já fez essa experiência, e é espetacular fazer isso, ele está aberto. Mas vamos lá. Escrevam para mim e me dá uma dica de uma cidade para a gente fazer uma pesquisa. Sem ser uma cidade com 100 mil habitantes no Mato Grosso do Sul. Sem ser a capital, claro. Quem pode me dar uma dica de qual cidade a gente vai fazer uma pesquisa? Ver se faz sentido. Por que que eu falo que a gente tem que ver se faz sentido? Para vocês realmente corrigirem a inteligência artificial também, tá? Escrevam para mim uma sugestão de cidade, gente. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o chat para ver. Baviraí ou Naviraí? É Naviraí, né? É Naviraí, ela corrigiu aqui a pessoa, tá? Deixa eu pegar aqui então. Vamos fazer em Naviraí então. Naviraí. Fica bem perto de Campo Grande, Naviraí, não é? 60 quilômetros, alguma coisa assim, né? Vamos lá. Vamos... Então, eu tô dentro do ChatGPT, tá? ChatGPT, gente. Vamos até abrir o Gemini para ver se faz o mesmo trabalho, se vai ficar tão bom quanto, para não ter ciúmes um com o outro. Vamos aqui. Bom, pronto, eu abri o Gemini e nós vamos fazer a mesma pesquisa no ChatGPT. No ChatGPT, a gente vai primeiro a gente vai escolher aqui. Investigar, investigar. Ou se estiver em inglês, Deep Research. Investigar. Vamos clicar. Tá? Então vamos lá. Pesquise, ó, já está aqui.
cidade, ó, cidade de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. É tudo junto, Mato Grosso? Não lembro agora. Do Sul. E gere, vamos lá, uma análise quantitativa e qualitativa focada no potencial comercial. Seu relatório deve incluir em ordem de prioridade. Vamos lá. Indicadores de estabelecimentos comerciais por setor, número de empresas ativas nos segmentos, educação, saúde, comercial e construção civil. Classifique e ranqueie esses setores do maior para o menor. Então, ó, lembra que eu falei para vocês dos cenários de um prompt? Né? A gente tem que detalhar para ele cenário, a gente tem que falar o que eu quero, o que eu espero dele. Ó, classifique e ranqueie esses setores do maior para o menor. Senão ele vem uma bagunça, ou ele vai organizar do jeito dele e você vai ficar batendo cabeça com ele. Subranking por tipo de negócio. Dentro de cada setor, apresente os 10 principais tipos de estabelecimentos. Renda e classe social. Informe a renda média domiciliar mensal da cidade, a distribuição percentual por classes socioeconômicas. População por bairro, atividade comercial por bairro, domicílios, frota de veículos, emprego em empresas, enfim, tem um monte de coisa aqui. Eu vou liberar para vocês esse prompt, tá? Para vocês só não esqueçam de mudar aqui onde tiver nome da cidade, esse tipo de coisa. Eu não lembro se algum outro ponto aqui do texto tem o nome da cidade, mas fiquem atentos para vocês verem. A gente colocou em pesquisar. Eu vou copiar o mesmo prompt para a gente jogar lá no Gemini e vamos colocar ele para trabalhar. O investigar é o Deep Research do ChatGPT, ele é uma função que ele leva mais tempo de investigação. Ele vai fazer algumas perguntas. Então, qual o objetivo principal da análise? Você está avaliando o potencial para abrir um negócio, atrair investimentos, criar um plano de expansão? Resposta um é para a gestão de comercial de uma emissora de rádio, a montar um plano de ação de vendas na cidade. Há um setor específico que você pretende priorizar? Não. Não. Dois aqui. Vocês estão percebendo que ela está conversando comigo? É isso, gente. Só não tem que ter preguiça. O problema é que o pessoal está tendo preguiça já. Qual o prazo desejado para a entrega desse relatório? Quanto antes. Não entendi essa pergunta dele, mas quanto antes. Você quer que os dados sejam apresentados também em tabelas ou gráficos visuais? Não. Mas se a gente. Vamos colocar aqui sim, vai. Vamos ver o que ele vai fazer. Então, a gente vai dar o start aqui no pesquisar, Deep Research, ou melhor, investigar, Deep Research do ChatGPT e a gente vai lá no Gemini. Então, mudando a tela aqui. Quando eu estou trocando a tela, vocês estão vendo, né? Só me dá um OK, porque para mim aqui tá tudo funcionando, gente. Qualquer coisa, grita aí. Vocês estão aqui como auxiliar da aula também. Então, vamos lá. Gemini. Vou colocar o mesmo prompt. Naviraí, tal, Mato Grosso aqui, ferramentas. Deep Research, ele tem a mesma ferramenta, tá? Vamos clicar aqui, dar OK. Fontes, ficheiros, a gente não vai adicionar nenhum arquivo para ele pesquisar e a gente vai colocar para trabalhar. Então, daqui a pouco a gente vem ver o resultado disso tudo aqui. Eu também quero indicar para vocês uma ferramenta. Deixa eu mudar de tela aqui. Eu acho ela sensacional para quem faz estudo. Como eu sempre trabalhei com marketing, com pesquisa, com artístico da rádio, produto, é, é por isso que eu falei, gente, isso daqui não é importante só para o comercial. Isso aqui é importante. O artístico tem que saber isso daqui. Não tem como não saber. Então, como sempre eu trabalhei com essas áreas, uma emissora de rádio, eu sempre busco ferramentas que funcionem para mim. E daí, por exemplo, tem essa ferramenta aqui chamada Caravela, eu não sei se alguém já mexeu com ela, que ele traz várias situações muito legais. Que vem, vamos falar, eu clicar no geomarketing aqui. Por exemplo, eu vou clicar aqui. Vamos ver, vocês tinham inscrito alguma outra cidade lá no chat? Com certeza, né? Deixa eu ver se eu acho uma outra cidade aqui. Vamos lá. Cadê? Mato Grosso do Sul. Por que o pessoal fica bravo quando fala só Mato Grosso do Sul? É engraçado. Vamos lá. Ah, Bela Vista?
Bela Vista. Vamos falar Dourados, vai, Dourados. Dourados. Então, ó, vocês estão vendo aqui a ferramenta, tá? Dourados, população. Ó, ele mostra por região quando você passa o mouse, tá? Olha que interessante aqui, ó. Por região da cidade. Então você consegue enxergar. Inclusive, vocês estão vendo aqui, poxa, é que se eu tirar o mouse, ele vai. Olhem aqui a tabela na área esquerda ali, né? Ele abre uma telinha ali. Então ele fala que nesse bairro tem 230 pessoas, domicílios ocupados 135, renda média desse bairro 3.131, média de moradores, eu não sei que área, tal, densidade, população jovem 80 jovens, bairro residencial. Olha que interessante o que ele te dá de informação dessa cidade aqui, tá? Tá, mas para que que serve isso, Cristiano? Poxa, quando você for atacar uma questão de produto, de artístico, você tem que conhecer se é populoso ou não, tá? Se faz sentido, se a tua rádio é um nicho, né? É, ó, aqui ele fez uma outra divisão. Por bairro tem. Ah, não, desculpa, ele estava na opção censo, gente. Então, por bairro, ele faz um outro tipo de divisão, ó. Vamos agora para o mapa de calor. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, você consegue ver o número de domicílios e renda média. Então, por exemplo, vamos fazer um plano de ação no comércio dessa região, para uma renda, uma classe A, B, faz sentido? Não, você vai lá e descobre qual a renda média dessa região, tá? O mapa de calor você consegue fazer por comércio, por exemplo. Ó, ele diz que o comércio, a parte maior do mapa de calor do comércio, está realmente na parte central, claro. Daí você vai entender os outros pontos da cidade onde tem mais comércio. E daí tem uma outra função que é A bem legal. base dele é de quem? A fonte, Cristiano? É IBGE, tá? Ah, legal. Ele é gratuito? Não, infelizmente não, tá? Mas ele tem três planos, eu não lembro de cabeça, acho que varia de 90 a 500 reais, mas assim, o que que é legal? Vocês não precisam pagar isso 12 meses. Então, paga talvez o plano maior ali um mês, porque você vai ter 30 dias para fazer toda a pesquisa da tua cidade, né? E quando se, talvez todo começo do ano, faça de novo, esse tipo de coisa, ou as empresas que geralmente fazem um planejamento do ano seguinte em outubro, eu faria esse trabalho em outubro, paga ali, para não ficar pagando 12 meses, e faria todo esse estudo. Vamos agora aqui, a gente está nos pesquisa de mercado, deixa eu ver aqui. Ó, aqui tem os planos mensais, tenta aqui, ó, vamos ver quanto tá. Ah, não, ele não. Ah, tem quatro planos aqui. Planos anuais. Ó, ele começa com 290, 900. Ah, não, é meio caro, mas dependendo, vale o investimento, tá? Vamos voltar aqui, eu quero mostrar para vocês uma outra função. Ele faz comparativo entre municípios também, tá? Ele faz ranking de municípios, população. Quer ver? Quero voltar aqui. Tem uma outra função bem legal que eu queria mostrar para vocês. Onde que está essa função? Eles mudaram um pouco a tela. Guia de navegação, planos e preços. Mas enfim, eu estou mostrando para vocês essa ferramenta aqui, até terminar lá o ChatGPT terminar e o Gemini também, tá? Vamos voltar aqui. Poxa, eles mudaram. Faz tempinho que eu não entro nele. Eles mudaram alguma coisa. Essa análise de ponto comercial é muito interessante. Você vai abrir um negócio, ou, enfim, é mais para quem vai abrir um negócio, tá? Você coloca o endereço do prédio onde você vai abrir um negócio, ele faz um estudo da região toda, se tem concorrente, se não tem, população, é muito legal. Então, é uma ferramenta importante. Eu acho isso aqui fantástico, repetindo tanto para a área de vendas quanto para a área artística de produto de uma rádio. Um diretor artístico não pode não saber isso daqui, da cidade, tá? Vamos voltar. Eu não lembro, gente. Se eu lembrar depois, eu posso fazer um mostro na próxima aula.
Ele tinha uma outra função muito legal. Deixa eu voltar aqui. Não era só isso aqui. Era dentro do geomarketing, eles mudaram. Bairro, distrito, municípios, análise, área por análise. Eles tinham aqui, quer ver? Eu não sei se vai funcionar. Vamos colocar aqui padaria. Ou vamos colocar com C. Opa, aí não, né? Concessionária. Não, vamos, população, vou colocar aqui Dourados. Vamos ver se vai funcionar aqui. Não, ele não funcionou legal, mas eles mudaram alguma função aqui, depois eu vou ver. Mas até se vocês contratarem, leem bem lá né, como usar a ferramenta. Mas, por exemplo, quando você colocava concessionária, ele mostrava o número de concessionárias na cidade, as regiões que mais tinham, esse tipo de coisa. Então você já ia no ponto certo. Ah, mas Cristiano, a gente conhece a cidade. Ótimo, mas por aqui você cria um mapa, tá, gente? Eu não sou gestor comercial, mas quando eu fui sócio de uma emissora de rádio, eu tinha que cobrar a parte comercial, para isso a gente estuda. E eu sempre fui a favor do comercial na rádio, como eu disse para vocês. Para mim não existe muro entre comercial e artístico, tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui na tela das nossas IAs, para ver o que que elas aprontaram enquanto isso. Bom, a gente está na tela do chat do Gemini primeiro. Vamos ver se ela terminou. Tá, ela terminou. Olha o tamanho da pesquisa que ele fez aqui. A gente já bate o olho, vamos ver se o ChatGPT terminou. Ah, não, eu fechei ele, peraí. Deixa eu abrir aqui que ele já deve ter terminado. O ChatGPT, mesmo se você fecha a tela, ele continua fazendo, tá? A investigação. O ChatGPT hoje está muito estranho. Não sei se para quem mexe com ele percebeu, então vamos. Ah, não, o Gemini não terminou ainda, que ele está terminando de fazer a pesquisa, mas vamos lendo no começo. Foco nos dados do mercado. Ele está explicando o que que ele fez, tá? Então vamos lá, primeiros resultados. Minha busca iniciou e identificou fontes oficiais vitais, blá 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 blá, Junta Comercial do Mato Grosso do Sul. Ou seja, ele fez links diretos junto à Junta Comercial. Opa. Ah, agora ele terminou tudo. Tá, vamos lá. Ó, panorama estratégico e principais achados. Naviraí, quem é de Naviraí me ajuda. Vamos ver se ele errou alguma coisa, tá? Se faz sentido ou não. Se estabelece como polo estratégico do Sudoeste, por uma economia robusta, sustentadas por setor produtivo de grande escala e terciário. A base econômica é fortemente ancorada pela agroindústria e indústria. Responde, tá, vamos ver. O PIB per capita de 53, um valor que supera a média estadual, tá? Vamos continuar. A estrutura do valor adicionado revela que serviços têm 33%, são o maior componente, seguidos de perto pela indústria de 26% e a agropecuária 24%. Então aqui, se esse dado fizer sentido e for real, é por isso que a gente precisa corrigir a inteligência artificial se ela estiver errada, e é por isso que a gente precisa conferir sempre as fontes, você já começa a entender a tua estratégia de vendas na cidade de Naviraí, tá? Inclusive, quais produtos você, junto com o comercial, pode criar para, na hora que o comercial for atingir a área de serviços, qual programa que combinaria mais com esses tipos de cliente, com a indústria, com a agropecuária, tá? Nem que seja, apesar disso não dar muita audiência, mas nem que sejam os boletins lá de, como que é? Dicas, enfim, esse tipo de coisa. Mas, como é uma cidade que ela tem consideravelmente uma porcentagem de agropecuária, por que não? Acho que muitas rádios devem fazer já da região, mas fazer os índices, né, agroeconômicos. Enfim, daí você tem que criar produtos, tá? Um programa mais sertanejo de manhã que você traga, faz um name rights. Name rights é você colocar o nome do cliente junto com o nome do programa, tá, gente? Então, o
quem sabe? Às vezes tem aquelas grandes cooperativas da região, enfim. Vamos lá, vamos pensando junto. Essa composição indica uma economia madura, blá blá blá. Vamos ver aqui, ó. As principais empresas e cooperativas locais, olha, eu nem sabia das cooperativas, mas a gente sempre imagina, né? Como a usina de álcool Rio Amambaí Agroindústria. É verdade, existe? A Copaçu, algodão só de milho, e fábrica de bicicletas Colibike, Grupo Casim, atua como pilares dessa estabilidade econômica. Então a gente tem aqui, ó, ele traz até um estudo de possíveis grandes players da região, tá? Para a gente não gastar muito tempo, vamos passando rápido aqui. O município exibe uma concentração de renda nas classes mais baixas, C, D e E. Vamos lá. Aí você já começa a entender. Tá, a nossa programação ela vai ser para esse público, ela vai ser para o público mais A mesmo, para o mais B, vai ser nichado. Tem público suficiente para colocar uma rádio como a Antena 1 na Viraí? Não sei, estude sobre isso. Tem mais um espaço para a gente colocar uma rádio popular na Viraí? Tem que estudar sobre isso, tá? A gente vai ter clientes para isso. Então vamos lá. Atendimento especializado em abate de bovinos, fabricação de álcool, varejo de volume, supermercados, pilar estrutural do negócio. Vamos ver aqui. O setor de comércio, ó, ah, essa tabela, ranking estimado de estabelecimentos ativos para o setor-chave. Então, o comércio e reparação de veículos está no topo. Serviços profissionais, administração e alimentação, construção civil está em terceiro, saúde humana e serviços sociais em quarto, educação em quinto. Vamos ver se ele colocou mais? Não. Enfim, ele fez um grande estudo aqui que vai ser com certeza de grande valia para você fazer uma estratégia comercial. Vamos ver se o ChatGPT, vamos ver se ele colocou algo mais interessante aqui embaixo. Vamos ver. Balanço de empregos formais e informais. Abate bovinos, você tem 1.056 trabalhadores. Renda domiciliar. Ó. Aí a pergunta que eu faço, eu gostaria que vocês fossem sinceros e escrevessem lá no chat. Aí no chat, no chat GPT, no chat aqui da aula, ou do curso, enfim. Quem já fez esse tipo de pesquisa? Independente se for comercial, independente se for artístico. Quem já fez esse tipo de pesquisa da tua cidade para o teu negócio? Olha o tanto de coisa aqui. Top bairros com maior atividade comercial. Ó, tipos de negócios predominantes no centro, varejo, vestuário, serviços financeiros, ó, serviços profissionais. Ou seja, ele fez pesquisa por KNAI da empresa, tá? Então ele buscou algum registro para trazer esses resultados. Infraestrutura logística, frota de veículos. O veículo ele representa muito uma cidade, né? A frota de veículos da cidade. Você pode fazer várias estratégias, até artísticas. Então, foi interessante que a gente estava lá em Amsterdã. Para quem não sabe, Amsterdã tem por volta de 900 mil pessoas, 800 mil bicicletas e 25% de carros. Ou seja, 220 mil, 200 mil carros, mais ou menos. Então, todo mundo anda de bicicleta. Elas têm que tomar cuidado para não ser atropelado. Até o Tonico estava com a gente lá no, em Amsterdã. Ele pode confirmar isso daí. Eu não sei se o Tonico está na aula aqui com a gente, mas enfim. O... E mesmo assim, a audiência, o alcance de rádio lá é gigantesco. Quando a gente só fala que o alcance de rádio, ele depende muito do carro hoje. No caso lá, não. Ele está muito forte no alcance de quem está andando de bicicleta, ou seja, no celular. Mas, enfim, quando a gente faz, sabe, do número de frotas de uma cidade, a gente consegue fazer estratégias artísticas de adesivagem, apesar que você. Ah, mas é antigo isso, mas, gente, funciona. O marketing na rua do rádio funciona, tá? A gente consegue fazer muitos projetos, enfim, dá para viajar muita coisa. Ah, então tem bastante carro? Pô, então vamos trabalhar em promoções ou projetos em cima do setor de carros, oficinas, auto centers, enfim, concessionárias, tudo isso, tá? Por exemplo, você consegue, vamos ver se ele trouxe aqui o número de carros emplacados. O número da, a gente, eu pedi para ele a marca dos mais emplacados. Eu não sei se ele trouxe. A gente pode olhar. Se ele não, se você não identificar, você vai lá e insiste para ele fazer a pesquisa. Por quê?
Se a gente percebe que a Volks é a marca mais emplacada na sua cidade, então você vai nas oficinas que atendem a Volks para falar assim, olha, a Volks é a que mais emplaca carro aqui, você precisa anunciar na rádio, porque você tem que alcançar esses ouvintes que têm carro da Volks. Daí você vai chegar na concorrente da Volks falando assim, ó, Ford, você está em quarto lugar, você precisa melhorar. A Volks é a que mais vende carro aqui, você sabe disso. Anuncia no rádio que você vai começar a ter retorno, tá? Vamos ver agora o ChatGPT. Espero que ele tenha terminado. Não, ele está terminando ainda, tá? O ChatGPT ele leva mais tempo mesmo, porque esse investigar aqui, inclusive esse Deep Research, vocês podem fazer uma experiência de investigar vocês. Coloque assim: descubra tudo sobre mim. Coloque o seu nome inteiro, a cidade que você é, as informações que ele acha em você mesmo, tá? Se possível, até a tua rede social. E, e coloca. Ele vai achar coisas que você talvez já tenha esquecido ou que você nem sonhe que está disponível para todo mundo, tá? Então coloquem lá. Não precisa contar para a gente depois, mas façam essa experiência para vocês verem se está fazendo sentido esse tipo de ferramenta, até para vocês investigarem alguma coisa, tá? Bom, o ChatGPT está terminando aqui, então enquanto ele termina, deixa eu ver se dá para a gente avançar. O Cristiano, perguntaram aqui no chat por que que o chat GPT demora tanto? Tem alguma explicação para isso? Ele é mais aprimorado? Olha, o ChatGPT, ele demora mais porque um dos pontos é que ele é hoje a maior ferramenta de inteligência artificial do mundo com o maior número de usuários, tá? Então, ele fica pesado por muitos momentos. Especialmente hoje, ele fez uma atualização e essa ferramenta, por exemplo, de investigar, ela vai mais profundo do que o Google, o Gemini. Então, ela leva mais tempo mesmo para fazer essa investigação, tá? Vamos lá. Bom, ele está terminando. Vamos ver o que a gente consegue avançar aqui, então. O que que é? Do projeto, né? Tá. Enquanto ele termina a investigação, a gente volta. Então, vamos lá. Na aula passada, eu mostrei para vocês o agente do ChatGPT fazendo um projeto lá de verão. Acho que foi isso, né? Deve estar ali nas conversas ainda. Ele preparou, a gente pode pedir para ele fazer de novo. Alguém aí tem alguma necessidade? Quer abrir o microfone aqui para a gente pedir para junto para ele fazer, trazer uma ideia de projeto para gente? Quem que quer abrir o microfone e fala assim, poxa, tudo bem que às vezes por estratégia você não quer falar da tua rádio e tal, mas alguém aí está com uma necessidade de falar assim, poxa, eu estou precisando fazer um projeto disso, para a gente colocar para fazer e ver se faz sentido? Quem que gostaria de abrir o microfone e falar comigo para a gente fazer um teste? Eu fiz a provocação na primeira aula do Projeto Verão, né? Foi do Projeto Verão, a gente pode olhar lá. Enquanto ele termina isso daqui. Ah, foi, ó, Projeto Verão. Então, qual foi a provocação que eu fiz? Vocês lembram? A gente colocou o agente. Eu falei para ele que a gente queria fazer um projeto verão aqui no litoral do Paraná, esse tipo de coisa. Ele foi montou todo um projeto verão aqui, chamando o Cristiano Stone, a rádio que eu falei que era o nome da rádio, fez toda uma pesquisa. A gente poderia ter pedido para ele já sugerir um plano de mídia. Se ele tivesse a tabela com ele, de preços, Media Kit da rádio, ele ia já fazer um cálculo para gente. Tudo isso, tá? Vamos lá. Então, ele fez todo esse projeto. Alguém aqui quer abrir o microfone? Vamos fazer um projeto juntos, gente? Vamos? Vocês estão com muita vergonha. Vamos. Alguém faça comigo aqui um projetinho? Ah, se ninguém falar nada, poderia ser algo voltado para o fim de ano agora, Natal, para festas de fim de ano, talvez, um projeto nesse sentido. O que que você acha? Vamos fazer. Então, me ajude mais. Evelyn, o que mais? Ó, eu vou digitando, tá? Vamos fazer um projeto. Vamos fazer em grupo. Eu só dei ideia, o pessoal também vai Não, ajudando mas aí, por é favor. isso mesmo. Tá, você começou, a gente vai discutir. Então, vamos fazer um projeto de final de ano. Vamos colocar especialmente de Natal. Qual cidade? Dourados. Para a cidade de Dourados. Para a rádio. Tem alguma rádio que vocês lembram de cabeça lá? Ou vamos fazer uma fictícia? Vai, Ah, CSFM. Vou colocar uma é, fictícia. tá Para bom, a beleza. rádio CSFM.
Ahn, Desculpa, CS, demorei. Fui abrir o microfone, não deu tempo. Eu ia falar Grande FM. qual? Grande FM, uma Band das mais FM? antigas. Lá. Vamos colocar Band FM aqui. Grande, grande. É Grande FM, eu acho, Ah, se não me grande. engano. Isso. Gil, teu microfone parece que você tá falando uns 15 metros dele, assim, então dá pra ouvir lá e no banheiro ainda. Então, às vezes, Nossa. desculpa se a gente não te entende. Então, assim, ó, para a Rádio Grande FM. Então, o que que eu ia colocar? Então, vamos fazer um projeto de final de ano, ah, especialmente de Natal, para a cidade de Dourados, vamos colocar MS. Lembre, gente, quanto mais detalhes, mais ele aprende, ela, né, aprende e e melhor o resultado sai. Para a Rádio Grande FM. Precisamos de um projeto que seja promoção para a promoção da marca, mas ao mesmo tempo um produto. Então, me traga um formato de apresentação com introdução, trazendo o histórico de natais na cidade, que mais? Objetivo do projeto, cronograma, que mais? Ideias de eventos e ações, sugestão de plano de mídia, sugestão de plano de mídia, que mais? Bom, vamos parar por aqui. Então, sempre lembrar, nesse caso, apesar da minha IA, eu falo minha porque a gente tem essa afinidade já, apesar da a IA já estar acostumado com o que eu trabalho, então eu não coloquei aqui atue como um diretor de marketing, como um diretor de comercial, enfim, mas vamos colocar, né? Atue como um diretor de marketing e comercial. Vou colocar artístico também, porque é todo mundo envolvido, né? Comercial e artístico de uma emissora de rádio. É, alguma observação negativa? Evite ah, ações com bebidas alcoólicas ou que possam causar algum tipo de acidente. Cristiano, Oi, essa formação de prompt, atue como um diretor, não seria mais correto, atue como um especialista para tanto ele faz. pegar algumas. Tanto faz? Tanto faz. Se você colocar a palavra especialista, ela vai entender o que você sugeriu. E eu coloco o diretor para dar aquele peso de diretor, tá? Porque ela falou, opa, ele quer um diretor, ele não quer um especialista. Mas ela vai entender, tá? É válida a tua observação e a contribuição, tá? Então vamos lá. Nesse caso do projeto, lá na pesquisa ali do análise de né, potencial do comercial na região, a gente usou Deep Research. Ele está investigando a cidade, tá? Aqui, eu sugiro que a gente use o quê? O modo agente. Lembrando, o modo agente é como se fosse uma pessoa, tá? Uma pessoa trabalhando. Qual a diferença de investigar? Ela vai investigar aquela palavra-chave que você mandou ela investigar, aquele nome, aquela coisa, tá? Ela não vai além. O modo agente, ele vai viajar, ele vai ter ideias, ele vai ter um raciocínio como se fosse um diretor ou um especialista daquela função. Então é por isso que a gente espera que ela traga algo bem melhor, tá? Então vamos colocar ele para trabalhar. A gente pode fazer a mesma coisa com o Gemini. Vamos fazer para ver o que acontece? Vamos colocar sempre as duas para comparar.
E sempre me fazem a seguinte pergunta, gente: qual é melhor, Gemini ou ChatGPT? Teste as duas, tá? Teste as duas para quê? Porque você vai encaixar aquela que é melhor no teu ritmo de trabalho, com a tua linguagem, com a tua empresa, com as pessoas que trabalham, ou departamento. Por exemplo, hoje, no dia de hoje, dia 13 de novembro, eu indicaria o Gemini como bom para departamento de criação, marketing. Então, eu indicaria melhor ele ali por uma pessoal de digital, por exemplo. Só que é sempre aquela empresa que puder trabalhar com as duas é excelente, mas por custo você tem que optar por umas vezes, tá? Para gestão, para gestores, o ChatGPT é muito superior, até porque ele tem mais ferramentas. Mas se você, gestor, achou como trabalhar no ChatGPT, no Gemini de uma forma eficiente, vai fundo, tá? Vamos lá. Aqui no caso, ó, Deep Research, por quê? Porque o Gemini não tem, desculpa, não é Deep Research. O Gemini não tem o modo agente do ChatGPT. Vamos colocar o Deep Think, ou ele vai ter um pensamento mais profundo, tá? Então a gente vai colocar Gemini para trabalhar. A gente volta lá no ChatGPT, porque ele tá, ó, olha que legal, o nosso agente, ele, ó, prefeitura decora o centro da cidade para mais uma edição. Ele tá achando tudo isso, tá? Ele tá fazendo, olha que trabalho legal que o agente faz. Parece que é uma pessoa realmente acessando os sites, acessando as coisas e fazendo esse trabalho de projeto para você. Ó, ele entrou no site que aqui não apareceu uma tela branca. Vamos ver como o Gemini está indo. Ó, o Gemini está gerando a resposta. Ele está com uma versão mais inteligente de raciocínio. Eu coloquei a versão Deep Think, ou seja, pensar de forma mais profunda, tá? Os dois estão trabalhando. Vamos ver, enquanto isso, eu vou puxar aqui. Vamos ver se o ChatGPT terminou aquela investigação. Deixa eu abrir uma outra tela dele. A gente vai ganhando tempo. Vocês não estão se perdendo no raciocínio, não, né? Eu tô indo lá um pouco, voltando, tá tudo bem, gente? Qualquer coisa grita, ó, você tá deixando a gente confuso. Vamos lá. Eu vou mudar de tela, então, para compartilhar a outra. Tá aqui. Análise potencial. Ó, ele terminou o estudo aqui, a investigação sobre Naviraída aí, né? Sim. Olha o tamanho de investigação que ele fez. Olha que legal, ó. Detran do Mato Grosso via Senatran, ou seja, ele entrou em tudo isso, investigou em tudo isso, gente. Tá? Ó, vamos ver aqui, ó. Ele tem os dados de 2023 e 24, mas já ajudam. Possivelmente indicaria a continuidade do aumento da frota, tal, 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 tal. A taxa de motorização local é elevada, com 50 mil habitantes e 31 mil veículos. É quase um carro por habitante, ou mais de dois veículos para cada três habitantes. Olha que interessante, tá? Repetindo, se tiver alguém de Naviraí aqui e falar não tem sentido, avisa. Por quê? Se não tiver sentido, você vai lá e fala para a inteligência, ó, você errou aqui, não tem sentido isso. Analise novamente. Se você souber a correção, explique para ela, tá? Porque ela vai aprendendo. Então vamos lá no começo. Ó, análise comercial de Naviraí, potencial e indicadores socioeconômicos. Ó, Naviraí tem 5.837 empresas ativas e registradas até 2024, tá? Em comércio e serviços. Entre os setores solicitados, o comércio possui o maior número de estabelecimentos, 1.080. Em seguida, vem o setor de saúde, com 105. Olha que interessante. Então, as clínicas podem estar no momento de crescimento e farmácia na região, tá? O setor construção civil apresenta por volta de 43 empresas. Já o setor educação é o menor volume. O município, ou seja, o setor educação pode ser um interessante, mas você vai pensar numa estratégia, um projeto para ele, né? A 30 é uma escola de educação básica em 2021 e conta também com cinco instituições, cinco faculdades ou universidades. Então, gente, ele está mentindo alguma coisa aqui? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Tá fazendo sentido? Por enquanto tá correto, o Humberto colocou, beleza. Lembrando que não fiquem com receio de falar que a IA errou, pelo contrário, tá? É uma das nossas funções como humano que vai manter a gente
na frente da IA é falar que ela está errada, corrigir ela. Então, ó, educação, estabelecimentos, blá blá blá, blá blá blá. Navarei possuía 105 estabelecimentos de saúde em 2020. Ó, consultórios médicos e odontológicos. Poxa, será que tem alguma rádio lá da região correndo atrás disso? Se eu sei que nós temos um ranking de concorrência alto em consultórios médicos e odontológicos, eu montaria na hora um plano de ataque, de ação em cima disso, tá? Farmácias, enfim. Hospitais gerais, tá difícil a gente, né, jogar em cima de hospitais, enfim. Mas, poxa, clínicas e odontologia, gente, tem que ir atrás. Ahn, por favor, eu não tô fazendo crítica em nenhuma rádio local, tá? Tô falando, a gente tá falando geral aqui. Lojas de vestuário e acessórios, há muitas boutiques e lojas de roupas. Isso daqui o Gemini também falou, lembra? E tá fazendo sentido com o que o Gemini falou. Farmácias e drogarias, postos de combustíveis, autopeças e oficinas mecânicas, construção civil. Ó, tem 17 empresas, lá em 2021, tinham 17 empresas de construção residencial e comercial, construtoras de obras viárias. Então dá para fazer, falar, nós temos isso aqui, então vamos para cima. Tá, e qual a estratégia, né? Vamos pensar na estratégia. A renda média domiciliar, ó, segundo dados do IBGE, o rendimento domiciliar per capita é de R$ 766 em 2010. Ele poderia ter buscado alguma coisa mais nova, tá? Daí a gente pode fazer a provocação. Não há dados oficiais publicados da população por bairro no censo de 2022. Ou seja, ele foi na pesquisa lá do IBGE e deu uma olhada. Ó, 10 bairros menos populosos tendem a ser os loteamentos novos ou áreas rurais. Destacam-se, então, na dedução dele, Distrito do Porto Caiuá, Parque Portal Residência, enfim. Eu quero achar só mais alguns pontos interessantes para a gente voltar lá para domicílios total por bairro. Ó, Naviraí possui 22 mil. Naviraí possui 222 mil. Não, 222, meu Deus, estou cansado, gente. 22.526 domicílios ocupados. Ó, aumentou 37% em 12 anos. Vamos lá. Os bairros com mais coincidem com os mais populosos. Os bairros com menos domicílios. Frota de veículos. Vamos ver aqui, ó. Navaria possui uma frota veicular. Em dezembro de 2021, tinham 31 mil carros. Cerca de 15 mil automóveis, carros de passeio, 11 mil motos. Olha o tanto de moto. Se eu soubesse que a cidade ela tem, pô, 11 mil motos pelo tamanho da cidade, eu teria montado já um projeto específico para motoqueiro, tá? Tanto artístico, né, quanto comercial. Vamos ver aqui. Cristiano, parece que tem gente tentando entrar na aula porque a conexão saiu. Eu não sei se é você ou tem alguém auxiliando. Se puder Não, ver pra deixa gente, por favor. eu dar uma olhada aqui. Tá bom. Acho que é o Márcio. Não, não tem ninguém na fila. Ah, já conseguiu. Ele falou aqui no chat. Ah, então tá. Vamos lá. Na verdade, ele tá liberado para entrar sozinho, não precisa autorizar. Então, não sei se. Mas tudo bem, Mas mas ele está avisa. pedindo autorização, viu? Eu tentei umas duas vezes, ela pedindo. Ah, é? Então tá. Então depois eu vou ver a configuração, vou ver se ainda tem alguma coisa errada lá. Vamos lá. Ó, 1.182 caminhões de carga, 562 caminhões tratores, cavalos mecânicos. Gente, tem tanta informação interessante que dá para fazer tanto plano de ação comercial e artístico, tá? É por isso que o artístico tem que sentar com o comercial, pegar essas pesquisas e falar assim, ó, nós estamos, tudo bem que está em novembro. Sempre eu estava trabalhando na gestão, seja artística de marketing ou de projetos, enfim. A gente chegava no começo de outubro, chamava o comercial, falava assim: nós vamos montar um caderno de projetos para vocês, caderno modo de falar, né? Para o próximo ano. Então a gente vai pegar aquelas datas tradicionais, Dia dos Pais, das Mães, crianças, Dia dos Namorados, Natal, tudo isso. E além disso, a gente vai fazer a Semana do Trânsito em setembro, não sei o quê, tal, tal, tal. Tem tanta data, tá, gente? A gente já fazia. Na hora que entrava janeiro, essas pessoas, daí o comercial tinha a responsabilidade de fazer o plano de ataque, o plano de ação, tá?
Mas a gente sentava e via esses números aqui, seja em Curitiba, em São Paulo. Para vocês terem ideia, em São Paulo, na Zona Leste, só na Zona Leste tem por volta de 7 milhões de pessoas. Só na Zona Leste de São Paulo. É um gigantesco. Em 30 dias de ataque de ação que a gente fez junto com o comercial e artístico na Zona Leste, eu cresci 10 posições em 30 dias. Então, assim, se você for trabalhar, vai dar certo. Você vende e traz audiência. É por isso que tem que andar junto, não tem que ficar de bico um com o outro, não. Ah, a rádio é do artístico. Não, não existe. A rádio é do dono da rádio, tá? Ó, empregos e empresas, na Varia apresenta um mercado de trabalho formal. Ó, fala o tipo de trabalho, enfim. Bom, se a gente for ler todo aqui, porque ele ficou maior que o do Gemini, eu acredito, tá? Visitas e turismo. Olha, ele foi um pouco mais aprofundo. Vocês entenderam? Quem tinha feito a pergunta da por que que ele demora mais? Ele vai mais a fundo do que o Gemini nesse ponto, tá, gente? Ele vai mais a fundo. Por isso que ele levou mais tempo. Olha o tanto de informação que tem aqui para você se divertir na tua gestão comercial com a tua equipe de vendas, tá? Vamos voltar para nossa outra tela. Por favor, me digam, sejam sinceros, vocês entenderam o porquê de eu mostrar isso daqui? Não é só a inteligência artificial, mas eu venho com a provocação de que o rádio pode e deve evoluir nas suas gestões de tudo. Hoje, principalmente com a inteligência artificial, quanto tempo a gente demoraria, mesmo com o Google, tá? Mesmo com o Google, quanto tempo a gente demoraria para organizar esse estudo? Sei lá, dependendo da pessoa que for fazer, não por lentidão, mas por outras tarefas, demoraria 3 dias, 4 dias, tá? Mas a gente ele levou aqui, talvez ele demorou um pouco mais, ChatGPT, 8 minutos, 10 minutos, que seja 30 minutos, tá, gente? Porque você pode sentar aqui na frente da máquina e ficar discutindo com ela ainda. Não, mas agora eu quero que você se aprofunde nisso. Inclusive, isso é que deixa você mais rico na tua função, mais eficiente. É conversar com a inteligência. E não só pegar isso aqui, não, parou. Poxa, ó, acidentes e vítimas de trânsito, trabalho, olha que interessante esses dados para a gente chegar no Detran da cidade ou no estado. Falar, olha, tá muito grande, ou prefeitura, ou enfim, né? Guarda municipal, tem várias responsabilidades divididas hoje na questão de trânsito, né? Uma parte é da polícia, outra parte é do Detran. Mas vamos fazer uma campanha? Tem que melhorar essa campanha. Faz um projeto, entrega para os caras, é número isso aqui, ó. Tem tudo número, gente. Vamos ver, ó. Trânsito urbano, 200 acidentes, 5 a 10 óbitos. Talvez para o tamanho da cidade deve ser muito. Daí você vai fazer com uma comparação com outra cidade, tá? Ó, enfim, aqui eu já tirei a tela de vocês, eu continuei lendo aqui, tá? Então vamos voltar lá para outra. Uhum. Acho que é essa daqui. É essa daqui. Então vamos ver o que que eles estão fazendo aqui. Ó, o agente do ChatGPT, ele continua trabalhando no projeto, tá? Olha, ele tá lá, fazendo pesquisa. Ele parece uma pessoa trabalhando, tá? O Gemini já terminou. Só de ler aqui, o Gemini para mim ficou um pouco pobre. E a gente deu o mesmo comando, o mesmo prompt, tá? O prompt poderia ter sido muito mais rico. Mas a gente está fazendo por causa da aula, e é interessante que a gente faça pobre para que fique pobre e para que vocês entendam que há necessidade de fazer algo mais detalhado. Ah, mas eu tenho preguiça de escrever, gente. Pô, você é só clicar no microfoninho aqui. Ó, tem esse microfoninho aqui. Então, não sei se vocês estão vendo o mouse, que é o ditar. Clica nesse microfone e você conversa com a inteligência artificial. Você explica como se você estivesse explicando por voz para uma pessoa. Eu quero que seja isso, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Gaste 10 minutos, que seja 5 minutos, explica. O projeto vai ter uma resposta muito mais rica, tá? Alguém ia Ô, falar alguma Cristiano, coisa? por que que você considerou pobre do Gemini? Ó, visualmente, eu não li ainda, tá? Visualmente. Porque ele, ó, introdução, vamos ver aqui. Dourados, blá blá blá, profunda com Natal historicamente, a cidade se mobiliza em torno de iniciativas como o Dourados Brilha. Alguém de Dourados confirma se tem esse evento aí? Alguém? Transformação, blá blá, ele fez aqui então uma introdução. Nos últimos anos, identificamos uma oportunidade de amplificar esse espírito. A população deseja experiências mais interativas, seguras e descentralizadas, que cheguem aos bairros. A grande FM, sendo a voz da cidade, assume o protagonismo. Aí foi. Pilar do marketing: consolidar a grande marca, aumentar a audiência em 15%.
Olha que interessante aqui. Eu deveria ter falado essa meta para ele, tá? Ele determinou a meta. Tudo bem, mas ele falou, ele me lembrou uma coisa óbvia. Isso que a inteligência artificial é legal, gente, porque a gente trabalha junto, tá? Pô, a gente realmente tem que ter metas de aumento das vendas e aumento da audiência, que é um projeto que vai trabalhar junto. Triplicar o engajamento das nossas plataformas digitais, sensacional, poderia ter escrito 13, 30 vezes mais, 30% a mais de meta. Produzir conteúdo. Pilar comercial, criar um produto multiplataforma de alto valor, blá blá blá. Pilar comunitário, promover celebrações 100% familiares. Ideias, eventos e ações, vamos ver. Caravana Conexão de Natal. Conceito. Um veículo adaptado, caminhão, um ônibus, transformado em estúdio móvel, iluminado e sonorizado. O foco é a experiência visual e sonora. É novo? Não, não é, mas ajudou. Óbvio. Acorda. Você pode fazer isso. Execução. A caravana percorrerá centros comerciais, tal, tal, tal. Em vez de passagens rápidas, faremos paradas conectadas, de 30 minutos em locais estratégicos. Pode ser que às vezes essa ideia fosse, mas não era difícil pensar isso. Mas a cidade já fez alguma coisa assim? Talvez não. Então, com a pesquisa da inteligência artificial, ele encontrou que não existiu isso em algum momento, pelo menos nos registros, e te trouxe a ideia. Então, para você que é antenado, que a gente trabalha em comunicação, a gente está vendo projetos o tempo todo de outras cidades, outras rádios, tal, talvez não seja nada novo, mas para a cidade vai ser. Então é interessante. Ativação: locutores farão flashes ao vivo, presença do Papai Noel para fotos organizadas, distribuição controlada de brindes. Olha, deu sugestão de balões personalizados, gorros de Natal. Ah, mas balão é básico, mas gente, funciona, a criançada fica louca com isso daqui. Concurso Minha Rua Brilha. Olha só. O maior concurso de decoração de Dourados, focado não apenas em casas individuais, mas no esforço de coletivo das ruas. Interessante. Aí é legal buscar um apoio da prefeitura para esse tipo de coisa aqui, né? Moradores inscrevem suas ruas via WhatsApp, enviando fotos e vídeos. Olha só, é uma chance de a gente envolver a comunidade, que vai se envolver, a rua inteira vai se envolver com a rádio, né? A rua vencedora ganhará uma celebração especial de confraternização, sem álcool. Por quê? Eu pedi para não, né? Para não colocar nada de alcoolismo. A rua vencedora, bom, já foi conceito. Um estúdio pop, transmissão ao vivo, visibilidade excepcional. Conceito: o rádio como ferramenta de conexão emocional. Ouvintes enviarão áudios via WhatsApp com dedicatórias, histórias emocionantes de Natal ou pedidos de músicas especiais. Interessante. Desculpa ir correndo, tá, gente? É pra gente ganhar tempo. Se vocês quiserem, eu mando pra vocês lerem isso aqui inteiro depois, tá? Amanhã eu prometo que eu organizo e mando pra vocês lerem. É, vamos ver aqui. Natal na empresa, uma ação de valor agregado para os patrocinadores master. Olha que interessante. A Grande FM levará uma apresentação exclusiva de coral de Natal local ou músico para realizar uma cantata de Natal surpresa dentro da empresa. Que legal, gostei da ideia. Fortalece o relacionamento B2B e gera um conteúdo emocionante e exclusivo. Muito bom. Só porque eu achei que tinha ficado fraca a ideia, ele está me fazendo mordelinho. Cronograma. Preparação e vendas. Olha, ele fez o cronograma. Muito bom. Tem gente que fica 2 dias só para me entregar o cronograma, gente. 2 dias só para me pensar no cronograma. Vamos lá. Sugestão de plano de mídia. Ó, spots de 30 e 60 segundos com alta frequência. Ó, mínimo de 20 inserções diárias. Aqui eu faria a correção. Lembra que eu falei para vocês no começo da aula que um excesso de inserções pode virar paisagem. Porém, se você fizer 3 textos aqui, eu farei então 4 chamadas, tá? 5 inserções cada uma. E aqui a gente pode considerar as 24 horas. Então, nas 24 horas, tocar 20 inserções, ou seja, dá quase uma por hora. Você faz ali vários textos, tá? Jingle temático exclusivo do projeto. Dá até pra gente fazer pelo Suno lá. Depois a gente vai aprender a mexer no Suno. O Gil aqui que mexe com produção, ele é profissional nisso. Já poderia fazer o jingle, um bom jingle de Natal, né? Enfim. Ó, digital, Instagram, mídia, conclusão. Gente. Tá pronto para ir para rua é uma outra história. Você vai pegar isso daqui, você vai fazer correções, vai mudar as ideias se tiver que mudar, vai entender se a cidade faz sentido para a cidade que ele ofereceu.
E você vai colocar para vender, vai fazer um plano de ataque, um plano de ação. Então tá, esse projeto combina com que tipo de cliente? A gente pode fazer essa pergunta para ele. Por favor, me liste pelo menos, ah, vamos ser abusados, 40 possíveis patrocinadores da cidade de Dourados, né? Dourados. Que poderiam patrocinar, claro. Redundante, mas tudo bem. Este patrocinar este projeto. Vamos ver o que acontece? Eu vou copiar essa mesma coisa para a gente desafiar o ChatGPT. E é por isso que eu falo, a gente não parou na conversa com ela, vamos provocando. Ah, então agora faz uma, me ajuda a fazer uma prospecção? Me ajuda. Ele vai, vamos ver o que ele vai trazer, que isso faz sentido. Ó, o ChatGPT fez até um PowerPoint, tá? Ó, que legal. Ó, esse agente do ChatGPT, eu acho ele fantástico. Ó, destaque. Ah, não, ele fez só o PowerPoint. Então, poxa, eu vou morder a língua de novo, deve ter ficado uma porcaria, mas vamos ver. Ó, ele fez Vai que uma. fica igual o outro, né? É, ou fica bem pior, né? Só porque eu falei que eu acho fantástico. Mas assim, estamos diante de uma oportunidade. O texto tá ruim aqui, eu tô tentando ler, tá, para vocês. Para transformar o Natal de Dourados em um marco de inovação, inclusão e crescimento econômico. Tá, aqui é um blá blá blá. Introdução: Dourados é a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul. É? É, né? É, assim, É, sim, aham. eu tava com Naviraí ainda na cabeça, desculpa, tá certo. Ó, o Festival Dourados Brilha nasceu em 2011, então ele achou a mesma informação lá do Gemini. Ó, objetivos estratégicos: potencializar a marca, monetizar, engajar a comunidade, valorizar artistas locais. Cronograma, ele já trouxe um cronograma. Ele só colocou em posição diferente. Eventos e ações: show de abertura com contagem regressiva de luz de Natal, Casa do Papai Noel com experiência em realidade aumentada, legal. Feira gastronômica regional, food trucks e sobremesas sem bebidas alcoólicas. Caravana móvel, olha, ele roubou a ideia do Gemini aqui, ó. Mini espetáculos, parada natalina com charangas, e artistas locais, corrida e caminhada solidária, exposição de artesanato, oficinas infantis. Ah, mas que são ideias óbvias, mas você está fazendo isso? É aí que eu faço a pergunta. A tua rádio está fazendo esse mínimo? Essa parte óbvia? Muitas não estão, tá? Engajamento digital, série de podcasts, cobertura ao vivo, aplicativo com agenda, campanha de hashtag. Gente, não é por nada, mas dessas ideias, ele deu insights pra gente. Ele deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito insights. Que a gente, com mais duas pessoas, mais dois locutores, senta e viaja mais ainda, tá? Produtos e experiências, ó, loja online com kits natalinos, cestas e merchandising, a gente foi mais abusado. Venda de ingressos VIP com experiências exclusivas, programa de fidelidade grande FM com pontos e recompensas. Isso aqui pode ser para o cliente, né? Conteúdo sob demanda para patrocinadores, branded content. Learning content. Oi? Desculpa, qual foi a pergunta? Por favor, repita. Acho que foi sem querer, hein? É? Foi alguma coisa sobre o branded content, tá? Plano de mídia multiplataforma. Então, canal. Essa aqui é a frequência da rádio mesmo? Digital, site, redes sociais, outdoor, imprensa, objetivo, alcance, métricas. O plano de mídia dele aqui que foi fraco. Ele deveria ter feito o número de inserções igual o Gemini fez, né? O spot de 30 segundos, quantas vezes, tal, ele foi muito mais aberto. A gente pode depois falar, explicar para ele, olha, você errou, o plano de mídia é assim, assim, assim que eu esperava. O prompt meu foi fraco. Eu deveria ter explicado isso para ele. Então, traga um plano de mídia com número de inserções, blá, 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 blá. Estratégia de comunicação, teaser, lançamento, engajamento, cobertura. Riscos, condições climáticas, lotação, mitigação, estruturas cobertas, controle de acesso, pacotes flexíveis, enfim. Ele fez um trabalhinho interessante. Confesso que eu mordi a língua, eu achei melhor o do Gemini. Eu achei melhor. Mas basta a gente abrir o microfone aqui e ditar as correções que eu quero que ele dite, que ele traga mais
estudos, e você continua da mesma forma. Ah, vamos fazer. Ó, por favor, me liste pelo menos 40 possíveis patrocinadores. Vamos fazer a mesma provocação que a gente fez com o Gemini. Gemini ainda está lá se matando. Ele está pensando e pesquisando. Deixa eu fechar isso aqui. Ou pesquisar, tal, garantir, tal, 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 tal. Tá. Então a gente começou a trabalhar de novo. Vamos ver o que que ele traz pra gente, tá? Gemini está trabalhando, então eu vou fazer o possível para avançar para a gente não gastar tempo. Qual que seria o próximo tópico? Proposta comercial. Eu vou mostrar mais uma função para vocês daquele do GPT. Deixa eu puxar para cá. Eu vou deixar o GPT trabalhando ali, o agente, desculpa. A gente vai abrir a outra tela. Eu vou trazer para vocês aqui. Gente, aproveitando para não esquecer, quem ainda não escreveu o nome completo e a cidade ali no chat é a chamada, não esqueçam. Se depois, eu estava lá, infelizmente não dá para encaixar, então coloquem aí, tá? E também está valendo ainda, para quem lá no começo não pegou, printa a tela e tira uma foto, coloca no seu stories no Instagram, marca lá Mentoria Cristiane Stuani, marca arroba também mediacom.ms para concorrer à Alexa na última aula, tá bem? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o chat GPT numa outra tela, enquanto ele trabalha. Vamos compartilhar. Ó, a gente teve aquela hora, eu mostrei para vocês o GPT que faz os textos comerciais. Aqui na sua lateral do seu chat GPT, você pode ter vários GPTs que você pode criar tanto para você quanto para sua equipe. Da mesma forma que eu mandei para vocês o link do GPT que faz textos comerciais, vocês podem. Eu mandei, né? Mandei sim. Vocês podem criar um GPT que faz propostas comerciais, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como ele funciona. E não se preocupem que eu vou ensinar vocês a fazerem GPTs. Então vocês vão aprender a fazer GPT ali, acho que na sexta aula. Então vamos lá. Eu criei um aqui. Imagina lá você naquela sexta-feira, 6 da tarde, 5 da tarde, teu cliente manda aquela mensagem. Ah, preciso agora, né? Preciso agora de uma proposta. Aquela correria toda, normal. Então, você vai clicar em inserções avulsas. Tem as outras opções ali, mas vamos falar em inserções avulsas, tá? Qual o nome do cliente? Vamos colocar aqui, vai. Netflix. Qual o objetivo do comercial? Promocional. Qual faixa etária do principal público? Adulto. Informe a faixa etária. Entendi. Então, 25 mais. Eu preciso saber da idade. Qual classe econômica? C, D, e. De qual cidade é o cliente? Vou colocar Campo Grande agora. Gente, eu coloquei, o Ney perguntou onde eu mandei no grupo. Não mandei para vocês no grupo os links que a gente usou na primeira aula, até um resumo da aula. Mandei, né, gente? Tá lá. Eu não sei se o Ney entrou depois no grupo, mas tá no grupo. Se você entrou depois, por favor, alguém remande ele, reenvia, ou eu mesmo posso reenviar, não tem problema. Só me lembrem depois. Cris, atenção, a emissora opera em Passo Fundo. Não, ele. É que eu tinha feito isso para um exemplo como tá. É verdade. Ele me corrigiu. É que o Media Kit que eu coloquei dentro do GPT, porque assim, ó, quando a gente treina o GPT, a gente vai fazer ele de forma na prática. Você pega o teu Media Kit, a tua tabela de preços, você coloca dentro dele, para ele sempre consultar aquele Media Kit. Então, se fosse uma rede, se eu tivesse uma rádio no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, tivesse em Passo Fundo, em Curitiba, eu tivesse os três Media Kits ali dentro, ele ia fazer a leitura. E ele me corrigiu, ó. Cris, atenção. A emissora opera em Passo Fundo e região, conforme o Media Kit que ele tem lá. Campo Grande não está na área de cobertura. Verdade, verdade. Considere a cidade de Passo Fundo. Existe uma verba destinada para essa campanha? Qual o valor? Então, muitos clientes vão falar assim: eu tenho 4 mil, 5 mil, 10 mil, se vira.
Vou falar que ele tem R$ 3.500. Qual o período da campanha? Datas ou número de dias, tá? Vamos colocar aqui 10 dias. 10 dias. Quantos seguidores? Segundos, 30. Quantas inserções por dia incluir na proposta? Você pode. Tem cliente que vai te pedir, eu quero um mínimo por dia. Mínimo de 8, mínimo de 3, não sei. Mas assim, me dê uma sugestão. Ele vai criar uma proposta pra gente. Vamos ver o que vai sair. Ó, vamos ver aqui, o que a IA aprontou aqui. Com base nos 30 segundos, preço unitário de R$ 109 para inserções avulsas, período de 10 dias e verba de R$ 3.500, o cálculo é claro. Valor unitário, 110 mil. Custo diário, vezes 10.090. Inserções por dia ideais. 3 inserções por dia, tá? Agora, alerta estratégico. Como o tem 30 segundos, trabalhar com menos de 7 inserções por dia reduz o impacto, especialmente para o objetivo promocional. Sensacional. Mas como que a IA sabe disso? Porque eu ensinei ela, tá? Portanto, seguem as 3 alternativas obrigatórias para a tomada de decisão. Proposta atual recomendada pela verba. 3 inserções dias, vezes 10 dias, 30 inserções, o valor de 3.270. Ó, ele dá uma segunda proposta. Ajuste para atingir o ideal de 7 inserções, reduzindo dias. Então ele faz um outro cálculo. Dias viáveis dentro da verba, 4 dias, total de inserções 28, dá 3.052. Agora, manter 10 dias, que seria talvez a proposta perfeita, mas foge do orçamento do cliente. Manter 10 dias com 7 inserções, sugerindo leve aumento de verba. Então, 7 vezes 10, blá blá blá, o cálculo verba necessária adicional, 4.130. Recomendação: se a Netflix busca performance agressiva, a opção 3 é a mais eficiente. Se a verba é rígida, a opção 2 protege. Enfim, de qual das 3 alternativas? Vamos pedir a 2. Vamos ver o que ele vai falar mais pra gente. E aqui você pode ir conversando com ela. Consegui mais R$ 1.000 com o cliente. O que você acha? Ele vai te trazer uma outra versão. Ó, daí ele pergunta: deseja aplicar um desconto percentual sobre o total bruto? Vamos colocar 30%. Talvez ajude. Pronto. Total bruto, aplicando o desconto, resumo executivo da proposta. Ó, objetivo promocional, o público, a cidade, o período, 7 inserções, duração, valor unitário, total bruto, desconto, total líquido. Ele fez uma proposta para você que às vezes pela correria você não faria tão rápida quando ele fez, e você ainda pode ficar discutindo com ele mais opções, tá? Faz sentido isso aqui para o comercial, gente? Alguém é do comercial e consegue gritar aí se faz sentido ou não? Por favor, me ajudem aí, senão eu estou ensinando coisas para vocês que não fazem sentido. Agora vamos voltar lá para outra tela. Primeiro, me respondam, fez sentido esse cálculo aqui? Tem alguém do comercial aí que pode, inclusive, ajudar a corrigir a IA? Faz. Então, assim, qual que é a função da IA nesse caso aqui? Te ajudar na correria, você ganhar tempo e fazer uma estratégia mais inteligente. E como eu ensinei ela que 3 inserções não dão resultado para o cliente, a não ser que sejam 3 inserções em horários determinados, aí sim, eu ensinei para ela, ela vai ficar me alertando, olha, não dá resultado esse impacto, esse número de impactos dá. E a gente vai ensinando muitas outras coisas. Aí você conhece a tua rádio, você conhece o teu cliente, você conhece a tua região. Quanto mais você for explicando, por exemplo, podia escrever assim, ó, mas o cliente Netflix, ele é complicado porque ele sempre pede isso, isso, isso.
A IA vai ficar te dando opções, sugestões. Ela vai ficar discutindo com você o tempo que for necessário para você chegar numa melhor proposta e você apresentar lá. Agora a gente vai voltar lá para o pra nossa outra tela. Eu pedi para o ChatGPT trazer possíveis patrocinadores, né, para o nosso projeto de Natal. Ele achou Sanisul, Câmara Municipal de Dourados, Governo do Estado, Associação Comercial, Fiesp, CESA, SESI, Sebrae, Senac, Sicredi, Bradesco, Banco do Brasil, Educação, ele colocou escolas, Comércio Varejista, Atacadista, ele colocou outros. Gente, por favor, só se atentem com o microfone aberto. A não ser que talvez tenha abriu o microfone para falar, tudo bem, mas só se atentem, por favor. Comércio Varejista, Atacadão S.A. Atacadista, Shopping Avenida Center. Olha, ele trouxe várias opções aqui de sugestões para patrocinar, tá? Chevrolet Guarani, Honda Enzo, concessionárias deve ser da cidade, claro. Agora vamos ver as sugestões do Gemini. Grupo ABV, supermercados. Acho que ele foi muito em cima do. Apareceu Boticário, Cacau Show, Lojas Renner. Enfim, trouxe também uma pesquisa local, te dando uma luz. Olha, ele trouxe 44. Tinha pedido 40, ele trouxe 44 opções de prospecção para possíveis patrocinadores. Agora, a gente precisa colocar essa. Vamos pegar. Já que o ChatGPT já colocou no PowerPoint. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar isso daqui e fazer uma apresentação lá no Gama. O Gama é o seguinte, o Gama é uma inteligência artificial. Apesar do Gemini fazer a apresentação, eu prefiro o Gama, tá? Lembrando que eu passo para vocês o link depois. Então lá, O Gama também é pago, Cristiano? sim, ele tem uma versão gratuita, mas ele te limita o número de páginas, de slides, tá? Então quando você paga ele, não lembro o valor, mas eu acho que é uma situação de R$ 60 por mês. Vamos aqui, eu vou colocar. Ele tem as opções aqui, tá? Colar texto, gerar uma apresentação do zero. Se você vier aqui e pedir para ele fazer um projeto de verão, igual a gente pediu para o Gemini e para o ChatGPT, ele vai se esforçar para isso, mas, gente, não tem comparação. O que eu sugiro? Faça lá e faça a apresentação aqui. Aí você pode importar um Word aqui, um PDF, um link de site também para fazer a apresentação. Então, colar texto. A gente vai colar o texto. Ah, Claro que você vai ler, ver se não tem nada sobrando, esse tipo de coisa, né? Ó, o que você deseja fazer com este conteúdo? Gerar a partir de notas um esboço, resumir um texto ou um documento longo, ou preservar. Como eu não quero que ele se meta, eu quero que preserve. Continuar para editar o prompt. Aqui, você vai preservar, condensar ou gerar. Vamos preservar Português Brasil. Aqui você escolhe os temas. Para a gente não demorar muito, eu vou escolher qualquer tema aqui. Não tem nenhum que combine com o Natal, mas eu acho que não. Mas vamos lá. Selecione o tema. Mas você consegue colocar elementos depois, tá? Ó, imagens de IA, você pode deixar no, imagens de IA no automático aqui. Não precisa mudar. Enfim, vamos gerar a apresentação? Deixa eu ver só um negócio aqui. Ó, ele dividiu aqui em três cartões, não ficou legal. O que que é legal fazer? Por exemplo, vamos aqui, ó. Dividiu mais um cartão. O que que são cartões? São páginas, tá? Layouts ou slides, pode chamar de qualquer jeito. Vamos colocar aqui. ah, É só você dar o Enter e dar três tracinhos que ele abre um cartão novo. E a conclusão, vamos gerar.
Pronto, ele começou a desenhar a apresentação para vocês, para nós. Enquanto ele não termina, lembrando, se não escrever o nome, corre escrever o nome aí no chat que a gente já vai encerrar a aula para você ficar com a chamada, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, não surgiu mais uma pergunta. Alguém quer abrir o microfone e falar alguma coisa, tirar alguma dúvida para antes da gente encerrar? Eu vou mostrar só aqui para como ficou a apresentação no final. Ele fez É uma bem rápido que ele monta, né? muito rápido. Nossa. Muito rápido. Então você tem uma apresentação que a gente chamava de PowerPoint, em, sei lá, ele fez 1 minuto talvez, e você consegue encaixar fotos, a logo da rádio, por exemplo, tá? Olha, eu vim aqui, eu quero encaixar embaixo aqui uma foto. Você vai dar um Enter, adicionar imagem, tabela ou mais blocos. Vai lá, vamos adicionar imagem. Você pode pedir para ele criar uma imagem por, ó, se tudo que for em inglês é melhor, mas vamos falar em português. Faça uma foto de um Papai Noel ouvindo rádio, tá? Se quiser clicar ali para aprimorar o prompt, é melhor porque ele vai escrever e traduzir para inglês e vai fazer. Então vamos pedir para ele gerar. Vamos ver o que vai sair. Ele fez uma sugestão, tem três na verdade, ó. Tem várias sugestões aqui de imagem de um Papai Noel ouvindo rádio. Aí você escolhe uma dela, você volta aqui e ajusta dela. Você pode ajustar, né, o enquadramento, se vai ficar maior, se vai ficar pequeno. Você pode também excluir e vir aqui, adicionar a foto que está salva no teu computador. Então, ao invés de imagens de aqui em cima, você vem em Upload ou URL de imagens, clica aqui e vai escolher a imagem dentro do seu computador, tá? Onde ela estiver e vai adicionar aqui. Então, por exemplo, vamos pegar essa imagem que estava aqui do curso. Pronto, você adicionou aqui, redimensiona ela como você quiser, tá? Então, você Professor, tem... Pode falar. tenho uma pergunta em relação a toda essa explicação do senhor. É que até que ponto a gente usa a IA como apoio, né? Até que ponto ela vira o cérebro da área comercial, pois ela entrega muita ideia, mas nem sempre essas sugestões têm aderência real ao mercado local. E como que a gente encontra esse equilíbrio entre aproveitar o poder da IA e manter aquela leitura humana que realmente fecha o negócio? Então, dois pontos. Quanto mais você usar ela, mais ela vai chegar nesse ponto que você quer, porque ela vai aprender com você, tá? Quanto mais você usar, porque ela, por isso que é importante a curadoria e a correção dela sempre vai fazendo. Com o tempo, é assustador que parece que ela está lendo os teus pensamentos. Esse é um ponto. E o outro ponto, o equilíbrio e vai ser a curadoria final sua. Porque se ela chegar nessa perfeição, não vai precisar mais da gente. Então, se a gente não for lá e jogar as nossas ideias e resolver, alinhar, eu acho que é até bom que ela nunca fique perfeita, porque a gente vai ter obrigação de fazer o trabalho, tá? De falar, não, não, igual você falou, pô, mas isso aqui não faz sentido para a cidade. Aí você vai lá e corrige ou apaga o que ela fez, porém aquilo. Eu acho, eu acredito muito, Edson, e eu percebo isso, que qualquer coisa que ela fale pra gente, mesmo que seja ridículo, ela te estimula a fazer a correção e fazer melhor que ela. Nem que seja a ideia dela, pode ter sido ótima. E você fala, porra, igual ela falou ali da gente levar um cara com. Desculpa pelo porra, gente. Ela falou de levar um músico lá na empresa para cantar no de Natal. Faz sentido? Se não fizer, então por que a gente não aperfeiçoa a ideia? Tá? Aperfeiçoa a ideia, só que você tem que é bom voltar a explicar para ela. Porque na próxima vez ela já vai entender, ela vai estar na memória dela que aquilo ali ela pode oferecer uma cantata de Natal, mas que seja do jeito que a gente decidiu para fazer mais sentido para a cidade, para a região, para as empresas da região ou para aquele tipo de patrocinador. Respondi a sua pergunta? Não, sim, eu fiz essa pergunta porque eu trabalho também como sound designer, né? Eu pego os roteiros e eu percebo que as agências têm pego assim, o ChatGPT para criar tudo.
e não há uma correção, não há como é que se diz? As Curadoria. pessoas estão usando, as pessoas estão usando a IA mesmo como uma ferramenta única, mas não estão usando a IA como um assistente, Uhum. né? Eu vejo a IA como um assistente, seu assistente, porque é você que vai trabalhar com ela, é você que vai corrigi-la, né? Assim como a gente vai começando, a gente tem assistentes, a gente não, faça isso, né? É como se fosse um estagiário. E eu sinto esse problema que as pessoas estão usando a IA sem corrigir, mandam Sim. e exigem que isso seja a última palavra, entendeu? Esse é o problema do ser humano, tá? É o problema do ser humano. E é onde eu estou insistindo com vocês, que você não vai perder mercado se você for uma inteligência usando a inteligência. Quando se o Edson me mandar um trabalho, eu perceber que ela tá. Eu já contei para vocês que eu mandei 3 trabalhos de volta, né? Que na aula passada 3 me mandaram, eu falei, não, eu quero o trabalho de vocês aqui. Pode usar o ChatGPT, Gemini, o que quiser, mas se é a opinião de vocês, para mim não é válido. E depois as pessoas me mandaram esse trabalho, eu paguei porque eu, tá, gastou hora, vai. Paguei, mas eu nunca mais vou chamar. Nunca mais vou chamar. Então essas pessoas vão perder mercado, cara. Por quê? A gente vai entrar no risco de padronização. O texto de todas as agências vão ficar iguais. Todas, tá? Os textos de todos os portais de notícias vão ficar iguais. Aquele cara que ficar preguiçoso, ele vai perder, porque um portal de notícias, o próprio Google vai parar de entregar o texto dele, tá? Os clientes vão perceber, eu mostrei para vocês uma pesquisa que os textos feitos os textos feitos com inteligência artificial, onde as pessoas usam de forma errada, não estão dando mais resultado. Porque, é igual a ferramenta que eu fiz ali, vocês podem usar lá para fazer texto. Mas emerge, lembra que ela usou a palavra emerge? Não faz sentido para um comercial. A gente tem que entrar lá, melhorar a ideia. Quem tiver esse compromisso é o melhor uso. Agora, se você está com essa percepção que eles já estão mandando tudo assim, é um caminho que vai ferrar muita gente. Tá? É uma preocupação muito grande. É por isso que eu falo, não para de treinar ela, não para de conversar com ela, com a IA. Conversem, gente. Não, digitar muita coisa é difícil. Clica no microfone, digitar. Você clica e conversa com ela. Ela vai aprendendo, vocês vão fazer uma. Conforme eu falei para vocês na aula passada também, a CEO da Microsoft no Brasil, ela falou, e eu concordo. Todo mundo vai ter uma assistente. Quem treinar bem essa assistente vai longe. Vai longe. Gente, deixa eu ver, já são 9:09 para vocês e 10:09 para mim. Deixa eu ver aqui. É que acabou o tempo da aula. A gente vai ter que ter uma continuidade na próxima aula, mas acho que faltou só um negócio. Deixa eu ver. Só um negocinho que vai ser super rápido na próxima aula, para não estender mais aqui a noite de hoje, para vocês puderem descansar também. Bom, quem quiser mandar mais perguntas depois para mim, pode ser no privado, no WhatsApp privado, eu faço o possível para responder. E a gente se encontra na próxima segunda-feira, às 19 horas, no horário de Mato Grosso do Sul. É isso, eu acredito que é isso. Depois eu passo o tema que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas obrigado mais uma vez. Se tiverem feedbacks, não deixem de dar, tá? E, gente, não precisa só falar que está tudo bem, né? Desculpa, Marcela, terça-feira, Humberto, terça, obrigado por me lembrar. As nossas aulas de terças e quintas. Então a gente se encontra na próxima terça, mas deem feedbacks os negativos para a gente melhorar, se tiver, e os positivos também para ver se a gente está no caminho certo, tá? Gente, boa noite a todos. Evelyn, então um recado? Cristiano, quinta-feira que Só vem, para. feriado, vai ter? É feriado? Quinta-feira que vem? É dia 20, né? Consciência. É dia 20. Então, se todos concordarem, se for possível, eu vou conferir se a gente puder adiantar. É dia da consciência negra, é verdade. Então, É, se todos puderem, depois a gente coloca lá, eu vou ver se tá vaga meu dia na quarta, a gente poderia adiantar. Ou na segunda e terça e quarta, para a gente não empurrar para perder, né? frente, né? Porque a gente está no caminho do final do ano, qualquer aula empurrada atrapalha todo mundo. Pode ser? Então, Pode. é, Uhum. amanhã eu vou estar passando para a Evelyn as 2 aulas aqui para Sim, disponibilizar no YouTube para que vocês possam assistir em um outro momento. Porém, gente, a gente vai deixar disponível só 15 dias, sabe? Por quê? Porque tudo atualiza muito rápido. Então, qualquer coisa pode ficar passado e não é legal.
Então, boa noite a todos, estou à disposição. Noite. Tchau, tchau. Obrigada, viu, Cristiano? Até a próxima. Até a próxima.